Ok, pronto. É a nossa semana gratuita, hoje é o primeiro dia. Amanhã eu quero vocês todos aqui, sabe por quê? Hoje nós vamos fazer a nossa avaliação psicológica da Mirabel. Amanhã a gente vai coletar os resultados e fazer a conceitualização cognitiva também. E depois a gente vai fazer a nossa devolutiva e o planejamento da intervenção, ou seja, como a gente trataria a Mirabel caso a família dela trouxesse ela no consultório, né? Então, boa noite, essa é a nossa primeira aula. A gente vai ter uma agenda aqui. A nossa agenda vai ser a seguinte: temos inicialmente uma contextualização do filme, das partes principais desse filme. Depois nós vamos fazer uma entrevista com os pais. A entrevista, pessoal, é a parte mais importante de qualquer avaliação psicológica, né? Então a entrevista é o que a gente mais tem que buscar se empenhar, tá? Depois a gente vai fazer o planejamento dessa avaliação, ou seja, bom, de acordo com a entrevista que eu fiz, o que eu vou utilizar, né? Como recursos, como instrumentos, a minha mesa está cheia de possibilidades para vocês, tá? A gente vai fazer a própria entrevista com a adolescente. Para quem não sabe, a Mirabel é uma adolescente de 15 anos, né? A gente vai ver isso. E a gente vai ver que recursos que a gente pode utilizar na nossa avaliação também, tá? Bom, eu vi que tem uma marca aqui que alguém acabou riscando aqui a tela. Eu vou tentar aqui apagar isso. O pior é que eu não sou muito boa nisso, não. Deixa eu ver se. Ah, consegui. Pronto. Consegui, pessoal. Agora deixa eu fechar aqui. Vamos lá. Então vamos lá. Essa é a nossa agenda, tá? Então agora, inicialmente, a gente vai fazer a contextualização. Então eu vou pedir para vocês. Ó, eu já estou com o meu caderninho anotado aqui. Eu vou virar a página para ir anotando junto com vocês, porque eu quero a participação de vocês na aula, combinado? Então vamos lá. Essa é a família Madrigal. Para quem assistiu o filme, a família Madrigal ela é excelente, né? Porque o filme já começa com uma música muito legal. Eu sou da família Madrigal. E é onde a Mirabel vai apresentando todos os membros da família, né? Então nós temos aqui a Luísa. Vocês conseguem ver meu cursor? Nós temos aqui a Luísa, a Isabela, a avó, né? Que é a matriarca da família, a própria Mirabel, a mãe da Mirabel, o pai do Mirabel. Nós vamos passar por todos os personagens aqui para entender um pouco mais, né, dessa família, tá? Então vamos lá, ó. Alma, a Abuela, o nome dela é Alma Abuela, é a avó da Mirabel, tá? A dona Alma e o seu Pedro, que eles estão aqui na foto, eles viviam felizes, né? E eles tinham acabado de ter trigêmeos. Então, ó, os três filhos aqui, tá? E eles foram perseguidos por violência. O local onde eles moravam, né, que era uma aldeia, precisou ser abandonado. E junto com muitos vizinhos, né, a partir de uma busca de condições mais seguras para criar os filhos, eles saíram dessa aldeia, então, tá? Para, né? E assim, tinha uma certa violência. Eles saíram na base da violência. Então, a aldeia que eles moravam foi invadida. Essas crianças aqui, a dona Alma, né, pegou as crianças no colo, eles saíram correndo, tá? E o Pedro, o seu Pedro aqui, que é o marido, né, da dona Alma. Deixa eu só sair do WhatsApp aqui, pessoal, que eu esqueci de encerrar aqui. A dona Alma, que é a avó da Mirabel, carregou as crianças e o que acontece? O Pedro, ele acaba sendo assassinado durante essa imigração, tá? Aí a Alma se vê sozinha, tá? Triste, desamparada, com três bebês. E nesse momento sombrio, que é logo na primeira cena do filme, né, o universo concede para ela um milagre. O milagre todo consiste o quê? Nessa vela, que a gente pode ver nos nossos slides, né? É uma vela mágica que surge, e aí o que acontece? Quando ela acende essa vela, né, quando essa vela é acesa, essa borboleta ali dourada, cria-se uma cidade, tá? Uma cidade fantástica, e onde todo mundo que estava fugindo de lá poderia viver nessa cidade com segurança, né? Então, cada um dos filhos de Alma, lembra que aqui nós temos trigêmeos, né? Essa é a contextualização da história. Esses trigêmeos recebem poderes dessa vela. Essa vela se chama Milagre, porque ela acredita que o que aconteceu com ela foi um milagre. Então, cada um dos filhos recebe um poder diferente,
né? E os filhos dos trigêmeos dela também recebem poderes, ok? Essa é a contextualização. E essa é a casa, então, né, que o milagre concedeu para Dona Alma, né, a Abuela, depois de ter passado por toda essa situação, onde o Pedro foi assassinado e tudo mais. E essa casa se chama Casita. E a Casita, ela também tem poderes mágicos, né? Então, ela é uma casa meio autossuficiente, ela ajuda as pessoas, né? Ela se movimenta, é uma casa cheia de magia. A família da Alma, pessoal, ela, por ela ter poderes, né? Ela é muito importante para essa comunidade, tá? É uma família muito importante para essa comunidade. Por quê? Porque os poderes ajudam as outras pessoas. Então, meio que a comunidade vive com base, né, no que a família Madrigal pode proporcionar. Agora, eu vou passar para vocês um pouco dos trechos aqui do próprio filme, tá? Para vocês entenderem um pouquinho o contexto. Aí, assim, ó. Bom, os anos se passaram, os trigêmeos formaram suas próprias famílias, seus filhos também recebem poderes, como eu falei para vocês, até que chega a vez da Mirabel receber o dela. Então, vamos lá, ó. Aqui nós temos o Pedro e a Dona Alma Abuela, tá? Aqui nós temos a mãe da Mirabel, o pai da Mirabel, aqui nós temos a Isabela, a Luísa e a Mirabel, que é o núcleo ali, né, dos irmãos. Aqui nós temos a irmã, né, a tia dela, o marido dela, que teve também 3 filhos que também têm poderes, diferentes poderes. Aqui a única pessoa que não está nessa árvore aqui é quem? Quem assistiu o filme sabe. O tal do não podemos falar do Bruno, né? Não podemos falar do Bruno. Então, o terceiro trigêmeo é o Bruno. O Bruno se isolou da família, ele não tem contato com a família, porque o poder dele é um poder diferente, onde as pessoas não aceitavam muito bem, né? Então, não podemos falar do Bruno, né? Muito bem. Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho como é que funciona. Sim, sim, Cacita. A gente está indo. Olha lá o milagre na mão da avó. Eu não acho que vou receber. Você é incrível, Mirabel Madrigal. Qualquer que seja o seu dom, será tão especial quanto você. Bom, então, como a gente conseguiu ver, essa é uma parte importante do filme, por quê? E é o começo desse filme. Como a gente sabe, é uma questão familiar, né, do contexto dessa família, da realidade dessa família, que todos passam por um ritual. Qual que é o ritual? Esse que a Mirabel acabou de fazer, que é abrir a porta e receber o seu dom, né? É um dom, é um milagre que a pessoa recebe que ajuda toda essa comunidade. Quando a Mirabel era pequena, vão anotando isso daí, quando ela era pequena, ela ia passar por esse ritual. Então a avó dela sentou com ela, com a vela do milagre, e falou: olha, o seu dom vai ser maravilhoso, seja lá o que for, será um dom maravilhoso. E ela vai com muita esperança, porque é algo muito esperado pela família, não só pela família, mas também pela comunidade, entender qual será o dom dela, né? Então é algo que é muito esperado. Bom, vamos continuar aqui e ver outra parte do filme. Ela já tá maior, tá? Deixar minha família orgulhosa. Ó, deixar minha família orgulhosa. A Casita, que tem movimentos mágicos, e as crianças da comunidade, da vila. O Antônio vai receber hoje à noite. Ele vai conhecer. Quem está interessado? Com nós, eu não posso falar só sobre mim. Eu só sou uma parte da família Madrigal. Bom, então aqui esse trechinho fala: hoje o Antônio vai receber um dom, né? E as crianças perguntam: qual que é o dom? Nós vamos descobrir hoje. E Mirabel, qual que é o teu dom? E quem quer saber? Né? Então, bom, até o momento a gente não sabe se a Mirabel tem um dom, se ela não tem um dom, porque mostrou ela no ritual e depois mostrou ela maior. Ela abrindo a porta falando: eu tenho que orgulhar a minha família, eu tenho que orgulhar a minha família. E aí ela vai apresentar para as crianças da comunidade que toca essa musiquinha, né? Eu sou da família Madrigal, em que ela vai perguntando, vai falando ali, né?
todos os membros da família e quais são os talentos, né, diferenciados dessas pessoas. Então, vamos entender qual é o núcleo que a Mirabel convive. Nós temos a Alma Buelo, que é a matriarca ali da família, que preza pelos dons mágicos da família. Então, para quem assistiu o filme sabe o quanto ela preza pelos dons para manter a comunidade, né? O milagre foi concedido à família dela, a ela, naquele momento difícil. Nós temos a Julieta, que é a mãe, né, da Mirabel, a filha de Alma. Ela recebeu o dom de curar. Então, a mãe da Mirabel, ela cura, principalmente através, né, da comida. O pai da Mirabel é o Augustinho, o marido da Julieta aqui, né? Ele não tem nenhum poder, tá? Então, assim, para a gente entender, os maridos, quem se casa com alguém dessa família, não recebe poder. Só o filho recebe o poder, o dom, né? Seja lá como que a gente queira chamar, tá? Aí nós temos aqui a irmã da Mirabel, que é a Isabela. A Isabela, vão anotando aí, ela é considerada perfeita, tá? A Isabela, ela é perfeita. Ela tem graça, ela tem beleza, o seu dom é fazer plantas e flores crescerem, tá? E nós temos a Luísa. A Luísa é a irmã determinada, esforçada, ela recebeu o dom da super força, ela tem braços muito fortes, né? E é a rocha da família, tá? Todo mundo pode contar ali com a Luísa. E nós temos a Dolores, que é a prima da Mirabel, tá? E o seu dom é a audição extraordinária. Então, ela consegue ouvir muitas coisas, até às vezes o som de uma árvore caindo, de uma pena caindo, assim, ela consegue ouvir tudo. Nós temos o Camilo, que também é primo da Mirabel, né? O dom dele é entreter, tá? Então ele se muda de aparência o tempo todo, ele pode se tornar quem ele quiser fisicamente, né? E ele tem o dom do entretenimento. O Antônio é essa criança bondosa, né, da família. O seu dom é se conectar com animais, tá? Mas a gente vai descobrindo ainda qual que é o dom do Antônio. Por quê? No início do filme, tudo se passa. Lembra que as crianças perguntaram ali? Qual que é o dom? Ele falou assim: do Antônio nós vamos saber hoje, tá? E a Pepa é a tia da Mirabel, tá? Seu dom é controlar o clima com o seu humor. Gente, cada personagem aqui daria para fazer uma conceitualização, tá? Daria para fazer 2 semanas de aula. Cada personagem aqui dá para fazer uma conceitualização. Eu destacaria principalmente a Isabela, que é a perfeita da família, a Luísa, que é sempre a rocha da família, tá? E a tia Pepa. Porque a tia Pepa, ela controla o clima com o seu humor. Então, ela nunca pode se desregular muito, sabe? Porque se ela se desregular muito, acontece uma tempestade lá, né? Então, ela anda com uma nuvem na cabeça e ela tem o tempo todo que controlar suas emoções, o tempo todo que controlar suas emoções. Porque se ela descontrolar, é uma tempestade. E ela precisa proteger a comunidade. Então, ela precisa cuidar das emoções dela para que o vilarejo continue, né, bem. Então, são personagens de grande destaque. Nós temos o Félix, que é o marido da Pepa, que aí é o pai do Antônio, né, e do Camilo, e da outra prima dela, que é Dolores, tá? Então, o Félix é o marido da Pepa, como a gente sabe, ele é muito querido, né? Ele não tem poderes, mas ele ajuda muito na regulação emocional da Pepa, tá? E tem o Bruno. Lembra? Não podemos falar do Bruno? O Bruno é o tio distante da Mirabel. O seu dom é prever o futuro. Só que o que acontece? O Bruno também ganha um destaque muito especial que daria para fazer uma conceitualização cognitiva só do Bruno. Porque pelo Bruno ter o dom de prever o futuro, ele sempre prevê um futuro catastrófico. Então, ele vê coisas no futuro, coisas ruins que possam acontecer. E por isso, por ele ter o dom dele ser o dom da previsão, né, de futuro, e como geralmente as previsões dele eram mais catastróficas, as pessoas passaram a não gostar e querer conviver mais com ele. Então ele se isolou da família. Ninguém sabe onde está o Bruno, né? Ninguém fala no Bruno, ninguém sabe. E nós temos a Mirabel, que é a filha do Julieta e do Agostinho, e a única que abriu aquela portinha e não recebeu nenhum dom. Então, olha só, as únicas pessoas que não têm dom nessa família são os maridos, certo? Os 2 maridos. O restante, todos receberam um dom. Um tem o dom do clima, outro tem o dom das flores, outro tem o dom da força, outro tem o dom do entretenimento, outro tem o dom de curar. E a Mirabel, quando ela era pequenininha, ela não recebeu nenhum dom. E aí agora ela cresceu, tá? E o que que acontece? Vamos ver essa cena do filme. Não. Opa, eu vou voltar aqui, tá?
que essa parte é muito importante do comecinho. Como a Mirabel não recebeu nenhum dom, as pessoas da família sabem, algumas pessoas da comunidade também sabem, porque o ritual ele é aberto para a comunidade inteira assistir. Então, observem bem, né? Às vezes o áudio pode não estar tão bom, mas eu coloquei uma legenda, lembrando que isso é a gravação da minha televisão, né? Não tem disponível nenhum trecho disso no YouTube, mas eu gravei a tela ali da televisão para que vocês conseguissem acompanhar. Então, tem um pouquinho de legenda ali. A primeira parte, os primeiros segundos, é muito importante que vocês vejam. A Mirabel está apresentando a família toda, né? Falando dos dons de cada um. E as crianças ficavam, Mirabel, né? Querendo saber o dom dela. E você, Mirabel? E você, Mirabel? Aí ela vai falando, vai cantando todo mundo. E você, Mirabel? E você, Mirabel? Aí até que a gente chega nessa cena aqui, ó. Ué, a Mirabel não ganhou um dom. A Mirabel não ganhou um dom. Olha a cara da família. A dela também. Você não ganhou um dom? Mirabel, entrega! Eu te dei o super especial, já que você é a única criança madrigal sem nenhum dom. Eu chamo de especial dos não especiais, já que você não tem dom nenhum, né? Que graça. E desejo sorte ao Antônio. A última cerimônia de dons foi uma decepção. No caso, a sua, que não rolou, né? No seu lugar, eu ficaria tristona. Bom, minha querida, eu não fico triste, porque a real é que, com dom ou sem dom, eu sou muito especial, que nem o resto da minha família. Quem quer mais rosa? Ótimo, galera, onde eu deixo a carroça? Tira a realidade. Pessoal, vocês conseguiram perceber? Além de uma pressão que existe, né, para ela falar o dom dela, por ela ser a única que não tem dom, as pessoas ainda falam abertamente: a Mirabel, mas ela não tem um dom. E sai, sabe? E aí a pessoa vai entregar uma cesta de produtos para ela, que é essa que ela tá segurando na mão, e fala: Nossa, a última vez isso foi uma vergonha, né? Porque não teve nenhum dom, não abriu a porta, você é a pessoa especial dos não especiais. Eu acabei de anotar aqui, eu espero que vocês estejam anotando aí também. Você é a pessoa especial dos não especiais. Tem várias coisas ali que aparecem, né? Se eu fosse você, eu ficaria muito triste. E aí ela fala: Não, eu não estou triste. Vamos analisar outra cena aqui de contextualização, tá? Bom, a cidade vive em harmonia por muitos anos, né? Por conta dessa família, família Madrigal, porque ela ajuda todo mundo a prosperar ali. Cada um tem funções específicas na comunidade de acordo com seus dons. Mas a Mirabel ela não tem nenhum dom, né? E a única coisa que se espera, e isso é falado durante o filme, é que ela não atrapalhe. Então, a única coisa que se espera da Mirabel é que ela não atrapalhe, né? Então, vamos ver aqui mais um pedacinho, ó. Desesperada para ajudar, ela se desdobra para ser útil e esforçada para agradar, sempre em busca da admiração da avó. Então, como a avó é a matriarca da família, ela sempre está em busca. Ela pensa assim, ó, se eu não tenho um dom, então eu tenho, né, que ajudar as pessoas, tá? Se eu não tenho dom, então eu tenho que ajudar as pessoas. Vamos ver esse pedacinho para ficar um pouco mais. A Isabela. A cara da Mirabel. Observem as produções. Se ele tivesse tentando muito, eu nunca a casa não se decora sozinha. Desculpa, você consegue, tá bem. Coração, silêncio. Você não Gente, tem o que nada. aconteceu aqui? Cuidado, maninho. Eu acho que entrou dois vídeos ao mesmo tempo. Aí, ó, a nuvem da tia Pepa, ela não tá conseguindo controlar as emoções, ó. Observem a cara da Mirabel agora. Que linda. Um conselho de irmã, se não estivesse tentando tanto, eu não estaria no caminho. Na verdade, é ajuda que chama. E eu não tô no caminho, você que tá. Bom, você viu que ela fala, é ajuda que chama. Lembra que eu mostrei agora que a única coisa que se espera da Mirabel é que ela não atrapalhe.
Não é nem que ela ajude, é que ela só não atrapalhe. Então, a irmã vem e reforça esse discurso para ela, né? Tipo, você ajuda mais quando você não atrapalha, né? Tipo, e ela fala, isso é ajuda, isso é ajuda. Então, ela quer se mostrar útil, né, ali para essa família. Agora, vamos entrar no outro vídeo, que eu não sei porque entrou tudo ao mesmo tempo, ficou um pouco bagunçado, mas deu para entender, né? Minha linda, você está bem? Não precisa exagerar. Eu sei, mamãe. Eu só quero fazer a minha parte como o resto da família. Quero fazer a minha parte como o resto da família. Primeira cerimônia de dom desde a tua, muitas emoções. Cuidado. Eu já passei por isso. Quando eu fui suspeito que muito perto da família, de fora, e não tinha um dom, e jamais teria. Entre tantos excepcionais, é fácil de sentir não excepcional. Tá, papi. Só estou dizendo que eu entendo. Come. Meu amor, se um dia precisar conversar... Tenho que arrumar as coisas. A casa não se decora sozinha. Desculpa, você consegue, tá lindo. Coração, silêncio. Sim, silêncio. Você não tem nada a Não tem provar. nada a provar. Pessoal, eu acho que nessa cena nós temos muitas coisas para analisar. Por exemplo, o fato dela querer ajudar, o fato da família esperar apenas que ela não atrapalhe. E aí a gente viu pela primeira vez, né, no filme, a interação dos pais de Mirabel com ela. E nessa cena que eles conversam com ela vem num certo desânimo pela situação que aconteceu anterior. Anotem essas situações, porque lá na aula de amanhã de conceitualização cognitiva a gente vai passar o pente fino em situações para a gente construir a conceitualização juntos. Eu não construí a conceitualização, vou construir com vocês. Então, ela sai daquela situação e ela chega com a caixinha dela de coisas lá, né, para a cozinha, que é onde a mãe e o pai estão, tá? E o pai, o que ele fala, né? Tipo, não se esforce demais, a mãe fala, tá? E ele diz assim, ó, filha, como é que você está se sentindo, né? Às vezes é ruim não se sentir excepcional no meio dos... Me ajudem a lembrar aqui. Se sentir excepcional no meio dos não excepcionais, né? E aí ele dá um exemplo dele. O que ele faz? Ele faz uma autorrevelação. Filha, olha, eu não tenho nenhum poder, né? E para tentar se igualar a ela. Por quê? Vamos contextualizar. O Antônio, ele está passando justamente por esse momento em que ele vai passar pelo ritual, o Antônio, que é o priminho da Mirabel, para receber o dom dele. E toda essa movimentação é justamente para organizar essa festa do ritual do Antônio. O último ritual, que foi o da Mirabel, não deu certo, né? Por quê? Porque a Mirabel não recebeu um dom. Então existe uma tensão de medo da próxima criança que vier não receber um dom, mas também tem uma tensão da própria família com a Mirabel de como ela está se sentindo em relação a isso. Por quê? Como ela não recebeu o dom, como é que ela está se sentindo agora? Que existe uma situação ativadora que pode ativar nela crenças. Deu para entender? Tipo assim, ó, existe uma situação que me ativa crenças. Aqui, nesse momento, eu me lembro que eu não tenho um dom. E como eu me sinto quando isso acontece? Então, a família está meio mobilizada, principalmente o pai e a mãe, em entender como ela funciona, né? Se ela está se sentindo bem, se ela não está se sentindo bem, para ela não forçar ou qualquer outra coisa do tipo. E os pais falam: olha, se você precisar conversar, eu estou aqui. E qual que é a resposta da Mirabel? Ela volta e fala: não, eu estou bem. Vamos rever um pedacinho dessa cena? Ó, com licença. Você está bem? Não precisa exagerar. Eu sei, mamãe. Eu só quero fazer a minha Só parte. quero fazer a minha parte, que é ajudar. Certo, amor. Primeira cerimônia de dom desde Ó, primeira cerimônia. Cuidado. Muitas emoções. Quando eu senti férias muito perto da família, de fora, e não tinha um dom, e jamais teria. Entre tantos excepcionais, é fácil de sentir não excepcional. Entre tantos excepcionais, é fácil se sentir não excepcional. Papi. Come. Meu amor, se um dia precisar conversar... Se precisar conversar, A casa não se decora sozinha. tem que arrumar as coisas. Ou seja, uma resposta de fuga diante, né, da possibilidade de um diálogo. Ó, você não tem nada a provar, né? Tipo, se seu primo ganhar um dom hoje, tá tudo certo, assim, você continua sendo maravilhosa, não se sinta assim. Ou seja, é uma conduta de pais o quê, gente? Né? De pais mais validadores, né? Então tá, vamos lá. Agora, vamos pensar juntos aqui. Se a família da Mirabel buscasse atendimento para ela, se eles percebessem
que ela começou a desenvolver sintomas. Agora a gente vai começar a parte da avaliação. É que a gente precisa contextualizar, né? Se a família, se os pais olhassem ali, depois daquela cena da Mirabel saindo, né? Depois de saber da pressão que existe na comunidade para que ela tenha um dom, saber que ela se sente excluída, talvez, né? Saber que ela não consegue conversar sobre os seus sentimentos, saber que, por exemplo, ela sei lá, pode estar triste, chateada, ansiosa, nervosa, falasse, nossa, será que não seria melhor se a gente buscasse ajuda para ela nesse momento, né? Porque a gente vai ter mais um ritual, não sei o quê. Então vamos lá. Se ela buscasse, vamos construir juntos aqui a avaliação psicológica da Mirabel, tá? Então, a avaliação psicológica, pessoal, ela contempla 5 etapas. Quais são essas etapas? O primeiro é o levantamento de objetivos. O segundo é o planejamento da avaliação. Então, o levantamento de objetivos o pai e a mãe da Mirabel sentaram aqui comigo, certo? Vamos supor que eu estou aqui no consultório, eles sentaram aqui na cadeira, aqui na frente. Vamos lá. Quais são os objetivos, né? Quais são as queixas e o que vocês querem que eu responda dessas queixas, que é o levantamento de objetivos. A partir do levantamento de objetivos, eu vou fazer um planejamento dessa avaliação. Ou seja, o que eu posso utilizar ou de que forma que eu posso investigar, né? O que eu posso utilizar a meu favor, que recursos, que jogos, que testes, que observações, que entrevistas, com quem eu posso falar para conseguir coletar as informações, tá? Aí a gente vai planejar essa avaliação. O terceiro passo é a coleta de informações. A coleta de informações é propriamente dito, eu planejei que eu vou aplicar isso e isso, entrevistar fulano, ciclano, vou fazer observação disso e disso, e aí a terceira parte é a coleta de dados. A quarta, a gente vai integrar todas essas informações. Nossa, agora eu tô com um monte de informações aqui, que é o que eu quero que vocês façam na aula, por favor, façam para isso ficar mais rico. Essa integração de informações, que eu vou falar, opa, aí vem a fase 5, a indicação de respostas. Que aí eu vou responder ao item 1, que é o levantamento de objetivos, tá? Não sei se deu para entender. Eu vou passar isso minuciosamente com vocês. Hoje a gente vai até o passo 2, tá? Amanhã a gente vai fazer o 3. Amanhã a gente vai fazer o 3, que é a coleta de informações. No 3, a gente vai fazer alguns resultados ali, tá? E também a conceitualização cognitiva. E aí no 4 e 5 vai ser no nosso último dia de aula. Que aí eu vou integrar com vocês todos os dados de avaliação. E aí a gente vai fazer a indicação da devolutiva com estratégia de tratamento, porque na devolutiva contempla a gente explicar para a família, né, que o que a criança tem e quais serão os próximos passos, tá? Deixa eu ver, alguém fez um risco por engano aqui, mas agora eu já descobri como é que tira isso. Peraí, deixa eu só tirar aqui para vocês. Então, vamos lá. Depois, pessoal, eu peço que vocês anotem as dúvidas e enviem no final, combinado? Então, vamos lá. Se a primeira fase da nossa avaliação é o levantamento de objetivos, a parte mais importante disso tudo é a entrevista. Tá? Então, a entrevista é parte integrante de todo o processo psicoterápico e é soberana a qualquer outro recurso de avaliação. Não tem nada mais poderoso do que a nossa entrevista. Então, o levantamento de objetivos ele vai vir na nossa primeira sessão com os pais. Então, o pai e a mãe do Mirabel falaram, melhor a gente procurar terapia? Vamos procurar terapia, porque pelo menos talvez ela se abra, aqui com a gente ela não consegue se abrir. Será que ela não está com alguma dificuldade, não está conseguindo falar para a gente, né? Então, o levantamento de objetivos vem desse primeiro momento. E aí, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou simular, tá? Eu vou simular se a família estivesse lá. Então, eu vou trazer dados de avaliações hipotéticos, tá? Para que a gente consiga fazer o raciocínio clínico. Então, algumas coisas a gente tem informação, outras coisas a gente não tem. Então, a gente vai fazer isso de forma mais hipotética em alguns momentos, tá bom? Às vezes a gente vai ficar limitado um pouco nos dados, mas ainda assim vai dar para fazer. Vocês vão ver que legal que tá ficando. Então, as terapias baseadas na TCC, elas adotam frequentemente a entrevista semi-estruturada. O que é entrevista semi-estruturada? Tem ali uma estrutura que a gente segue de perguntas, mas você pode ir perguntando outras coisas, ela não é rígida. É diferente de uma entrevista diagnóstica. A gente tem na infância somente a CASADS, né, que é a única entrevista que a gente tem,
que é a entrevista diagnóstica, ou seja, que estão lá o checklist dos transtornos, que a gente vai fazendo várias perguntas, mas ela é baseada no DSM-4, então a gente não utiliza mais. Na TCC, a gente utiliza a entrevista semi-estruturada, né, que tem esse roteiro pré-definido, e aí nós vamos acrescentando novas perguntas. Quando há uma hipótese diagnóstica, quando a gente estava fazendo essa entrevista, a gente fala assim, nossa, tô achando que essa criança tem ansiedade, tô achando que essa criança tem TDAH, tô achando que essa criança... Aí, a gente vai fazer perguntas mais elaboradas, né, buscando identificar esses critérios diagnósticos para confirmar ou refutar essa hipótese. Então, a gente tem que estar com o olhar muito atento, com os ouvidos, na verdade, bem atentos para o discurso dos pais. Por quê? Porque na entrevista que a gente vai falar assim, isso aqui tá, beleza, entendi. Opa, peraí, por acaso, né, vamos supor, vamos colocar um tema muito comum, assim, que tem vários transtornos, que eu adoro dar esse exemplo da irritabilidade. Vamos lá. Os pais falam, nossa, meu paciente está com muita irritabilidade, está muito agressivo, às vezes ele, né, chora demais, sabe, está bem irritado. Aí você vai fazendo perguntas, a sua entrevista semi-estruturada, aí você fala, peraí, porque aí ele fala que o pai está irritado. Aí, ultimamente, ele tem sei lá, quebrado coisas dentro de casa. Você fala, opa, peraí, por acaso, essas expressões de raiva em que ele quebra as coisas, né? Elas têm um disparador, elas têm um arrependimento depois. Ou seja, eu estou conduzindo a minha entrevista para perguntas de grupos sintomáticos de algum possível diagnóstico. Por quê? Se os pais falam assim, não tem arrependimento depois, eu falo, aí eu vou fazer perguntas de outro grupo sintomático. Por quê? A irritabilidade, ela é um guarda-chuva, assim, ó. Irritabilidade está aqui, mas tem irritabilidade na depressão, no transtorno bipolar, no transtorno disruptivo da desregulação de humor, no transtorno explosivo intermitente, no TOD, no conduta. Então, a gente tem a irritabilidade presente em muitos, né? E às vezes um transtorno de adaptação, que a criança às vezes está passando por adaptação de algum problema que ela está, né, enfrentando ali. E ela está respondendo isso com irritabilidade. Então, eu preciso saber se é uma irritabilidade com perda de prazer e interesse nas coisas que gostava, se é uma irritabilidade com explosões de raiva muito forte que a criança chega a se bater ou bater em alguém. Eu preciso saber se é uma irritabilidade que está num período e depois passa, por exemplo. Ou seja, a gente começa por essa entrevista que ela é semi-estruturada, depois a gente vai direcionando para perguntas diagnósticas, tá? Então, que perguntas que devem ser respondidas? Tirem foto do slide se vocês quiserem. Quais são os sintomas? Tá? Desde quando esses sintomas estão presentes? Por que eu quero saber desde quando? Porque quando eu pergunto desde quando isso está acontecendo, eu quero saber se isso já está muito crônico, tá? Ou se isso é algo recente. Por quê? Quando a gente vai determinar a possibilidade, a existência ou não de um transtorno nessa criança, o tempo ele é muito importante. Porque se for um transtorno disruptivo da desregulação de humor, isso precisa estar 1 ano acontecendo com a criança. Se for, por acaso, uma depressão, né, um episódio depressivo, com 2 semanas de sintomas eu já posso diagnosticar. Então, quais são os sintomas? Quando eu pergunto quais são os sintomas, eu estou falando da doença atual, histórico da doença atual. Né? Quando eu pergunto desde quando, eu estou querendo saber o tempo disso, tá? Eu também quero perguntar para os pais, por acaso, o que eles costumam fazer quando isso acontece, né? Quais são as consequências que são aplicadas? Por quê? Porque eu estou querendo saber qual que é o manejo ambiental. Lembra, quando a gente for falar sobre diagnóstico diferencial, e a gente vai falar isso lá no nosso último dia, por quê? A gente vai coletar todos esses dados hoje, amanhã, para que a gente consiga fazer o diagnóstico dela na última aula. E aí a gente vai passar passo a passo pelo diagnóstico diferencial para entender, é uma questão ambiental que está favorecendo os sintomas ou realmente é um transtorno, né? Porque às vezes se a gente tiver dúvida sobre isso, o que a gente vai fazer? Intervir antes. A gente vai intervir para depois fechar o diagnóstico, tá? Então quero entender as consequências. Ao que os pais atribuem essa queixa? Aconteceu alguma coisa nesses últimos tempos? Né? O que pode disparar isso, esses sintomas, essa história de doença atual? Em quais circunstâncias aparecem? O que antecede o comportamento? Houve alguma mudança na vida da criança? Os pais observam mais alguma dificuldade? Né? Então, isso a gente tem que responder nesse primeiro momento de entrevista. Esse primeiro momento de entrevista não significa que seja uma sessão.
pode ser 2 sessões, porque nós temos 2 tipos de perfis de pais que vão para terapia. Quais são? Os que já chega lá e já fala tudo, e vai falando, e vai falando, vai falando, que você tem que ir organizando teu pensamento, não é assim? Ou a gente tem aqueles pais que a gente tem que perguntar para eles responderem. Tipo assim, olha, me fala o que você precisa saber, né? A gente não tem outro tipo. É esses 2. Ou os pais que já vão falando, ou os pais que a gente tem que sempre estar perguntando para saber. E nesse momento de entrevista é muito importante que a gente peça exemplos, muitos exemplos. Quanto mais exemplos, melhor, tá? A gente precisa entender, ó, as causas atribuídas a queixas, que circunstâncias que isso acontece, frequência e intensidade. Por quê? Isso é frequente? Né? Qual que é a intensidade? Porque frequência e intensidade é igual a prejuízo. E quando eu estou falando em prejuízo, eu estou falando de transtorno. Então, se a gente for fazer a avaliação psicológica da Mirabel, que é o que a gente está fazendo aqui, eu preciso entender quais são os impactos na vida dela para a gente dizer se isso é um transtorno. Ou se não são questões ambientais que favorecem os sintomas. Tá? E há quanto tempo isso está acontecendo. Então, frequência e intensidade é igual a prejuízo. Prejuízo que vai te dizer se você está na linha do que é um transtorno ou se não é um transtorno. É o prejuízo na vida dessa criança. Ah, eu tenho uma ansiedade, mas ela não me traz prejuízo. Então, talvez não seja um transtorno, tá? E uma pergunta muito importante, eu fiz até um post sobre isso, trauma. Muitas pessoas esquecem de perguntar sobre trauma. O que é considerado trauma, gente? Por quê? Porque existe o TEPT, o trauma, que ele é tardio. Ele aconteceu lá há alguns anos ou alguns meses, tá? E a criança só vai desenvolver os sintomas depois. Então a criança está mais apática, ela está tendo pesadelos, ela está mais ansiosa, e aí quando a gente vai ver, é resultado de um TEPT, tá? Um TEPT que veio com sintomas tardios. E outra questão também é se essa criança foi exposta a alguma coisa. E outra, vamos lembrar que trauma é considerado qualquer coisa que possa colocar a vida dessa criança em risco, ou se ela assistiu a algum tipo de violência, né? Isso pode favorecer ali que essa criança desenvolva sintomas depois. E bullying. Tem que perguntar se a criança foi exposta a bullying ou alguma coisa nesse sentido, porque ela pode estar desenvolvendo sintomas sobre isso, tá? E a parte muito importante da nosso roteiro de entrevista é essa pergunta final ali, ó, soluções esperadas para o tratamento. Lembra que o passo 1 da nossa avaliação é identificar os objetivos dessa terapia? Ali, a gente já tem que perguntar de cara se a família está procurando você porque ela quer o resultado de um psicodiagnóstico ou de uma psicoterapia. Por quê? Eu vou falar para vocês uma coisa muito importante. Se essa família quer um psicodiagnóstico, ela está falando de um laudo que você vai ter que entregar no final da sua avaliação, tá? Deixa eu esclarecer outra coisa também. Muitas pessoas sabem, mas outras pessoas têm dúvida porque eu recebo isso na caixinha. Todos nós realizamos avaliação psicológica. Nós temos que realizar avaliação psicológica. Algumas vão resultar num laudo e outras não necessariamente precisam resultar num laudo. E é aqui, quando vocês falam de soluções esperadas no tratamento, que você precisa entender se essa família, não, o que eu quero, né? Eu quero eu quero um laudo para levar na escola, para fazer uma adaptação do fulano de tal. Tá? Então, a gente está falando de um psicodiagnóstico. Quando a gente fala de um psicodiagnóstico, muda algumas coisas na tua avaliação. Algumas obrigatoriedades, inclusive a confecção do laudo devolutiva até para o profissional que encaminhou para você essa avaliação psicológica, tá? Então, é importante que a gente pergunte aqui o que os pais querem. Porque se você não faz avaliação psicológica, você precisa encaminhar para alguém que faça essa avaliação psicológica ou neuropsicológica, por exemplo, que resulte num laudo. Porque se vai resultar de um laudo, você precisa obrigatoriamente utilizar testes validados pelo CETEPS, né? Testes que têm construtos, validação, estudos de normatização, amostras grandes e tudo mais, e não pode ser, né, só resultado da avaliação que você faz no consultório. Todos nós temos que fazer. O que eu estou mostrando para vocês aqui hoje é uma avaliação básica que todo terapeuta clínico é o basicão mesmo da avaliação psicológica. Porque se for com o objetivo de um laudo,
né? Aí precisa necessariamente aplicar alguns testes. Na nossa avaliação de consultório, não necessariamente a gente precisa aplicar testes, ok? Depois eu posso tirar mais dúvidas de vocês em relação a isso, tá? Mas eu só vou conseguir ver isso no final. Então, vamos lá. O passo 1 era o quê? A gente fazer a entrevista e levantar os objetivos. Então, o passo 2 é a nosso planejamento de avaliação. Então, no nosso planejamento de avaliação, a gente vai ter passos desse planejamento. O primeiro passo é a anamnese. Então, nós temos duas linhas cronológicas que a gente deve avaliar. Uma é a história de vida dessa criança, ou seja, o desenvolvimento, e outra é a história da doença atual, que é a queixa. Lembra, gente, a gente sempre vai precisar avaliar as duas coisas. Quando eu estou fazendo a entrevista, eu estou falando da história atual da doença, ou seja, a queixa. Ah, meu filho está assim, meu filho está assado, meu filho está muito irritado, meu filho está com dificuldade de socializar, meu filho está com dificuldade de se comunicar, meu filho está mais ansioso. Isso é a história atual da doença, são as queixas, são os sintomas. E a história de vida é o desenvolvimento. Então, na nossa entrevista, a gente pega a queixa, a história de doença atual, porque a gente vai comparar as duas. Em algum momento, essas duas vão chegar. Vocês vão entender isso quando a gente começar a fazer o nosso raciocínio clínico. Então, nessa história de desenvolvimento, é as nossas perguntas da anamnese. Então, o que tem na nossa pergunta de anamnese? Quando que a mãe engravidou? Como que foi essa gravidez? Se ela fumava ou se ela bebia durante a gestação, se desenvolveu alguma doença, se essa criança nasceu na incubadora, como foram os primeiros anos de vida dessa criança, quando que ela começou a falar, quando que ela começou a andar, ou seja, por quê? O que eu estou querendo, se eu estou querendo fazer uma avaliação, né, boa dessa criança, eu tenho que saber também sobre desenvolvimento infantil. Por quê? Porque eu preciso saber o que é esperado. Eu preciso saber que uma criança de 1 ano, até 1 ano e alguns meses ali, essa criança já tem que estar andando, tá? Então, tem o que é esperado do limite normal ali, mas se passa muito, não. A gente está falando de transtornos do neurodesenvolvimento. Então, acho que se eu puder resumir um pouco para vocês, quando a gente pergunta a anamnese, a gente está querendo saber especificamente se essa criança tem algum transtorno do neurodesenvolvimento, se ela tem fator de risco para um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Porque se a mãe fala assim para mim, ó, eu fumei e bebi na minha gestação, eu não tomei o ácido fólico como deveria tomar, ou qualquer outra coisa desse sentido. E a queixa, que é a história da doença atual, né? Lembra, ó, as duas linhas têm que cruzar, essas linhas cronológicas. Então, a linha cronológica desde antes da gravidez, durante a gravidez, quando nasceu e até agora, tá? É como se fosse uma linha assim, ó. Ou seja, do desenvolvimento até o problema que está atual agora. Eu estou avaliando na anamnese a linha do desenvolvimento. Então, era uma mãe que fumava, ou que fez ingestão de álcool, que desenvolveu algum problema. Essa criança nasceu com o APGAR mais baixo, o pai tinha problemas assim, assim, assado. Tem parentes, né? Dentro da anamnese a gente pergunta que tem algum tipo de transtorno. Opa, aí vou fazendo essa soma de fatores de risco para avaliar o quê? Essa criança pode ter algum transtorno do neurodesenvolvimento? Porque quando a gente vai olhar a história de doença atual, ou seja, a queixa, é uma queixa de hiperatividade, é uma queixa de desatenção. Aí a gente vai somando o quê? O que a gente sabe de desenvolvimento, o que a gente sabe de psicopatologia, né? Para fazer o nosso raciocínio. Agora, vamos pegar um paciente que não tem isso, tá, gente? Se você vê lá, a criança desenvolveu tudo dentro do esperado, a mãe não tinha, né, nem o pai, comportamentos que pudessem ser fatores de risco muito grande durante a gravidez e tudo mais, a gente vai avaliar mais, ou seja, se eu puder resumir para vocês, quando a gente tem muitas questões ali na história de vida da criança, desde o desenvolvimento embrionário lá, o risco para um transtorno do neurodesenvolvimento é maior. Se a criança está com o desenvolvimento do ok, não tem tantos fatores de risco dessa fase, mas desenvolveu sintomas agora, a gente está falando muito mais de transtornos de humor, transtorno de ansiedade, outros transtornos que saem um pouco da categoria do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento, tá? Então, são sintomas que começaram ao longo da história de vida, né? Se eu puder desenhar aqui para vocês, ó, tipo assim, aqui nós temos, né, o início, tá? Aqui é o desenvolvimento. Aí passou, aqui a criança estava ok, tá? Aqui, essa criança começou a ter sintomas. Alguma coisa aconteceu? Por isso que eu pergunto lá, né? Aconteceu alguma coisa? Aí aquela começou a ter sintomas, aqui começou a aumentar esses sintomas. Isso daqui é a história de doença atual. Não é uma coisa, não é nenhum transtorno do neurodesenvolvimento.
É uma coisa que foi desenvolvida nesse período aqui, que está causando sintomas. Então, eu quero entender o que está acontecendo. Então, eu vou fazer. Mas nesse momento, as coisas têm que se encontrar. Até na sua avaliação psicológica, você vai ter que avaliar o neurodesenvolvimento. Então, você vai escolher alguns jogos com a criança que tenham a ver com a avaliação do neurodesenvolvimento. Por exemplo, quebra-cabeça, jogo da memória, é algo que sempre tem que estar na tua avaliação. Né? Porque eu quero ver a resposta dela à frustração, eu quero ver se ela consegue resolver problemas, eu quero ver se ela tem uma boa memória de trabalho. Por quê? Ah, meu filho está muito hiperativo, não sei o quê. Vamos fazer um jogo da memória? Vamos ver se essa criança tem uma memória de trabalho que ela é boa, porque é a memória de trabalho que a gente vai avaliar quando a gente está fazendo, por exemplo, um jogo da memória ali, né? Entre outras habilidades. Depois, claro, lá no clube eu vou explicar o porquê cada jogo, o que a gente pode utilizar nesse momento, para a gente avaliar a história de vida e a história de doença atual, porque às vezes pode ter problemas na história de vida e na doença atual. Então a gente vai juntar isso para entender o que essa criança pode ter, porque ela pode ter nessa linha cronológica aqui muitos problemas aqui e outros problemas aqui, tá? Então, a gente vai precisar para fazer o diagnóstico diferencial dessas informações. Aí, a gente está no passo 2 da avaliação. Então, o primeiro é a entrevista, o segundo é o planejamento. No passo 2 desse nosso planejamento, a gente vai fazer também a entrevista com a criança ou adolescente e a aplicação de escalas, como eu falei, se for necessário. Se você estiver fazendo uma avaliação com o objetivo de um laudo, você vai fazer um psicodiagnóstico, você precisa utilizar testes e escalas validados SATEPs. Se não for, né, se é para objetivo de psicoterapia, você vai aplicar só se você quiser, tá? Então, o que a gente tem que ter em mente quando a gente está planejando a nossa avaliação é o que eu preciso responder dessa demanda? O que eu preciso responder? Então, os pais estão aqui porque eles estão desconfiados que essa criança tem autismo. Os pais estão aqui porque eles estão desconfiados que essa criança pode ter TDAH porque a escola falou. Os pais estão aqui porque eles começaram a ver a criança mais ansiosa, mais fechada no quarto. Os pais estão aqui por causa... O porquê? Lembra da entrevista? Que a entrevista que vai te dizer qual que é a demanda? Olha, pais, no que eu posso ajudar vocês? Por que vocês estão aqui? O que vocês esperam de mim? O que vocês querem de mim? E aí a gente vai utilizar o que para responder essa demanda. Então, no planejamento da avaliação, o passo 1 é a anamnese e o passo 2, a entrevista com a própria criança e adolescente e a aplicação de escalas. E o passo 3 é unir essas informações e dar uma devolutiva. Ai, que susto, movimentou uma coisa ali na minha cozinha. E dar essa devolutiva de como vai ser o tratamento, ou seja, responder essa demanda, né? Então, vamos lá, pessoal. Vamos supor, então, que a Mirabel, né, a família chegou lá, tá? E aí, se vocês quiserem complementar no nosso bate-papo, eu adiciono aqui. Então, Mirabel, ela tem 15 anos. Gente, por que eu escolhi a Mirabel? Primeiro, todo mundo reclama que não tem muitas coisas sobre adolescência. É um caso rico, tá? Então, eu vou mostrar como fazer avaliação, como fazer intervenção quando é adolescente, o que a gente pode utilizar, que instrumentos que a gente tem. Ela tem 15 anos e o motivo da consulta é para avaliar as emoções, pensamentos, porque ela tem comportamentos de se isolar e não falar sobre os seus sentimentos. Os pais sentem que ela pode ser que por ela ser a única da família que não recebeu um dom, ela pode sentir que tem algo de errado com ela. Além disso, ela tem uma relação conflituosa com a avó, né? E sente uma grande pressão das pessoas da comunidade para saber qual que é o dom dela. E ela vive tentando agradar a todos, se sente excluída. O que mais que vocês colocariam na queixa principal se a gente estivesse entrevistando aqui os pais da Mirabel, né? Vamos supor que os pais estão aqui e falam, olha, Ariadne, eu tô aqui porque eu tenho uma filha, Mirabel. Ah, quantos anos ela tem? Ah, ela tem 15 anos. Me conta um pouquinho da história dela. Então, a Mirabel, quando ela tinha 6 anos, ela foi, né, recebeu um dom, nossa família toda tem um dom, ou seja, tudo que eu contextualizei vocês antes, os pais vão trazer aqui para mim. E aí, gente, eu só vou interromper essa família se houver necessidade, né? Se eu precisar, por exemplo. A minha próxima pergunta é desde quando que isso está acontecendo? Mas talvez os pais já tenham me falado. Olha, quando ela tinha 6 anos, ela foi fazer, né, o ritual do dom, ela não recebeu o dom. E agora está se aproximando um novo ritual na família. E eu percebo ela mais ansiosa, eu percebo ela mais preocupada. A família, às vezes, tende a reforçar para ela que ela, né, não tem um talento especial, a comunidade cobra, as pessoas falam muito sobre isso. Todas as vezes que eu tento conversar com a minha filha, ela não se abre, né? Ela tende a evitar esse tipo de situação, né? Então,
a queixa principal, a família vai falando. Deixa eu ver se vocês colocaram outras sugestões aqui, né? Para a gente colocar aqui, ó. Deixa eu ver. Comparação com as outras famílias, exatamente. Comparação com os outros membros da família. Ela escuta que é uma decepção. Perfeito, gente. Eu coloquei o que mais porque eu queria que vocês trouxessem possíveis motivos de queixa também. A minha filha pode ter baixa autoestima, ela sempre faz tudo para compensar por não ter um dom. Vocês estão maravilhosos aqui no bate-papo, ó. Se esforça exageradamente para se sentir útil, né? Tem conflitos com relação com a irmã. Perfeito, gente. Era isso que eu queria. Né? Busca aprovação o tempo todo, necessidade de se sentir importante para a avó, tá? Aí os pais vão falando, os pais vão falando. Eu não coloquei tudo aqui na queixa principal, pessoal. Por quê? Porque eu já contextualizei vocês. É como se os pais já tivessem me trazido essas informações, né? Então, eu já contextualizei. Então, tem a irmã que é considerada perfeita, né? Tem a outra que tem muita força, o outro que é engraçado. E a Mirabela pode se sentir mal, só que ela não conversa com ninguém sobre isso, né? Então, essa autocrítica que ela tem, como o Michael falou ali, né? Ela tem medo do primo não ter. A Fer falou algo muito legal, que ela tá com medo, talvez, do primo não receber um dom, né? Por causa que ela não recebeu também. E isso vem preocupando ela. Então, gente, depois daquela. Vocês foram perfeitos. Muito obrigada pela participação, eu adoro isso. Depois daquele momento em que a Mirabel saiu, né, da cozinha, os pais falaram, vamos buscar terapia, é porque eles já observaram todo esse contexto. Isso não acontece desde hoje, né? Isso acontece desde quando ela tinha o quê? 6 anos, 6, 4 anos ali, não dá para definir exatamente, né? Ela é bem pequenininha ali, e ela não recebeu. Então, agora que vai passar por esse ritual, os pais percebem uma ansiedade, uma inquietação, até um certo isolamento, né? Por causa desse evento que está acontecendo, tá? Então, desde quando, pais, isso vem acontecendo? Ai, nossa, desde o primeiro ritual dela, só que agora os sintomas aumentaram. Por quê? Porque agora o primo vai passar também, então ela tá um pouco mais nervosa. Aí lembra da outra pergunta da entrevista? Causas atribuídas à queixa. Então, o fato, pais, o que vocês acham que pode ter acontecido, né, para esses sintomas terem aparecido? Contem um pouco para mim, né? Eu pergunto para Julieta. Conta para mim, Julieta Agostinho, o que vocês acham que pode ter acontecido? Que pode ter aparecido esses sintomas? O que eu estou perguntando? O histórico da doença atual, né? Porque eu não estou perguntando coisa de anamnese. Eu quero saber o que está acontecendo agora, o que está acontecendo que pode estar me respondendo esses sintomas. Ah, então, o que eu acho que aconteceu, que fez com que ela tivesse esses sintomas, esses comportamentos ultimamente, é porque como ela é a única da família que não tem um talento especial, um talento, né, especial para ajudar a comunidade, e isso é muito importante para todo mundo, né? Porque ela percebe que a comunidade depende muito da nossa família, tá? E aí, dona Julieta, seu Agostinho, o que você costuma fazer quando vocês percebem que ela está um pouco mais ansiosa, que ela pode estar um pouco mais isolada, ou que ela vem se esforçando demais para agradar todo mundo, né? De ser útil para a família? Você falou para mim que ela geralmente acaba compensando isso, o não talento dela, com se esforçar demais pelas outras pessoas, né? Tentar agradar coisas. Aí, a gente conversa muito com ela, a gente apoia ela. Aí o pai vira para mim e fala assim: olha, por eu não ter um talento nem especial, porque eu sou marido, os maridos não recebem nenhum dom, né? O que eu costumo fazer é conversar com ela sobre como eu me sinto, tentar fazer com que ela também se sinta importante, mesmo sem um talento, mesmo sem um dom, né? Então, o que os pais me mostram? Que eles são validadores, afetivos, buscam o diálogo, né? Eles são acessíveis. O pai tenta normalizar. Tá tudo bem se a gente não tiver poder, sabe? Nós todos somos importantes aqui, né? Aí eu vou para a próxima pergunta da minha entrevista. Qual é? Em quais circunstâncias ocorre, gente? Quando que vocês percebem ela mais ansiosa? Olha, fica mais evidente quando ela tem algum conflito com a avó, que a gente percebe que aí ela se isola mesmo, tá? E a dona Abuela, né, e a Mirabel, elas dormem, inclusive, uma de um lado e outra do outro lado. Isso já representa, né, um certo conflito da família, tá? Eu percebo também, sabe, Ariadne, que quando ou perguntam para ela o dom dela, isso deixa ela mais incomodada, porque
O pessoal não faça, as crianças costumam fazer muito isso, ou agora que o ritual está se aproximando, né? Que a gente percebe uma mudança de comportamento. Ah, entendi, pessoal. E assim, esses sintomas que vocês percebem nela, né? Dessa fuga, sei lá, né? De não falar sobre os sentimentos, de observá-la um pouco mais ansiosa, ou tentando fazer de tudo para agradar todo mundo, carregando muito peso, muita coisa, sempre vendo se está todo mundo muito bem, né? Organizando para que todos fiquem bem, e um certo isolamento de algumas membros da família, tudo mais. Isso acontece com que frequência? Bom, na maior parte dos dias a gente observa isso, ó, né? Então, tem dias, né, que ela tá um pouco mais, tem dias que ela tá um pouco menos, mas uma característica da Mirabel, Ari, é que ela tem um bom humor. Então, assim, ela gosta de cantar, ela gosta de fazer as outras atividades, ela tem muito carinho pelo Antônio, né, que é o priminho dela. E aí, os pais vão contando ali um pouco dessa dinâmica familiar, porque a Mirabel se dá muito bem com o Antônio, né, que é o priminho que vai receber ali o dom nos próximos dias, tá? Então, talvez, sabe, Ari, ela tem um bom humor, ela tenta falar que tá tudo bem. Vocês viram no começo do filme, gente, que ela fala: Nossa, se eu fosse você, as crianças falaram, eu me sentiria muito triste por ser a única da família que não tem um dom. Então, ela fala: Eu não sou triste, eu sou feliz, porque eu faço parte da família Madrigal, né? Mas será que no fundo ela se sente pertencente à família Madrigal por ela não ter um dom? Eu sou da família. E ela fala com muito orgulho que ela é da família Madrigal, né? E sim, dona Julieta, seu Agostinho, por acaso vocês têm alguma outra preocupação com a Mirabel? Não, acho que é mais isso mesmo. Do mais, tá tudo bem. Aí agora eu vou fazer um adendo aqui. Como a Mirabel, ela não vai para a escola, né? Então aqui a gente faz algumas perguntas assim, ó, alguma questão com os amigos, alguma questão da escola, os professores se queixam de alguma coisa, os pais têm alguma outra preocupação, sabe? Porque isso é importante para nós também. Como a gente não tem essas informações da Mirabel, a gente vai deixar como a queixa principal mesmo ser as questões, né, da família ali. Bom, os sintomas estão presentes na maior parte dos dias, né? Ah, tá. Isso é do outro slide. Aí eu pergunto assim, ó, e ela passou por algum trauma? Ela foi exposta a alguma coisa, sabe? Ela sofre bullying dos amigos, das outras pessoas da família, por exemplo, por ela não ter um dom? Aí eu vou fazendo essas perguntas, né? Aí os pais falaram, olha, eu não sei se trauma pode ser considerado que ela passou lá no ritual, que ela não conseguiu, né? O, o dom dela, sabe? Mas que eu saiba, ela não sofre bullying. Aí os pais responderam isso para você, né? Beleza, você colocou os dados da tua entrevista. Aí você fala, então tá, gente, como que eu posso ajudar vocês? O que vocês esperam de mim? Aí eles respondem assim para você: Yari, olha só, eu queria que você avaliasse a Mirabel, se ela pode estar depressiva, se ela pode estar ansiosa, porque ela não consegue se abrir, né? Eu queria também que ela tivesse um espaço para conversar, que ela consiga ressignificar suas emoções desde quando ela era pequenininha ali, que ela não fala muito sobre isso, né? Não se fala muito sobre isso também. A minha família, Ari, tem um certo uma mania, assim, sabe, de não falar sobre os problemas, né? Eu tenho um irmão, quer dizer, o Bruno, que a gente não fala muito sobre ele, não sei o quê, então a família tende a camuflar um pouco as situações. Eu queria que ela tivesse aqui um espaço, mas eu quero saber se ela tem algum problema, né? Se ela pode estar mais depressiva, se ela pode estar com ansiedade, para a gente conseguir ajudar ela. E eu queria que ela conseguisse ver o quanto ela é especial. Gente, por que eu coloquei esses objetivos aqui? Não é o que a gente ouve em terapia? Hum, para pensar comigo. Ela, ah, os pais falam, eu quero que ela seja feliz, eu quero que meu filho seja feliz, que ele seja uma boa pessoa, sei o quê. Ou seja, a única coisa que tem de um objetivo específico aqui é uma avaliação diagnóstica depressiva ansiosa, né? E aqui eu pergunto, vocês precisam de uma avaliação em que resulte num laudo? Vocês precisam entregar isso para alguém, para algum médico, para alguém que enviou vocês? Ou vocês estão procurando uma psicoterapia, né? Porque pelo que vocês me falaram, vocês estão buscando um espaço para que a Mirabel consiga conversar, para que ela fale sobre as emoções, para eu ser uma pessoa neutra para ela, para que ela consiga ver quanto é especial, ou seja, são mais objetivos terapêuticos. Mas eu também percebo que vocês têm uma preocupação se ela pode ter algum tipo de diagnóstico. Posso colocar como objetivo, então, a gente fazer uma avaliação para saber se ela pode estar, né, mais depressiva,
ou mais ansiosa por causa da situação do primo, avaliar essa questão de contexto, dar uma devolutiva para vocês e a gente iniciar a psicoterapia, ou vocês precisam de um documento específico? Aqui é importante, porque aí vai mudar a sua avaliação, né? Então, aí, vamos supor que os pais não querem uma avaliação para entregar nada, eles só querem saber o que a criança tem e que faça terapia, né? É ok. E aí, terapeutas, como vocês respondem essa demanda? Quais escalas, entrevistas, jogos, atividades vocês podem utilizar com uma menina de 15 anos com uma queixa de preocupação, de ansiedade, sintomas meio depressivos relacionados à autoestima, comparação, talvez uma sensação de não tão pertencimento da família, uma pressão por não ter, né, um dom, convivendo com todos ali que a maioria tem, né, o seu talento especial. Opa, como responder essa demanda? Gente, nunca percam de vista como responder essa demanda. É muito importante, tá? Então vamos lá. Os objetivos estão muito amplos. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai resumir, a Dani colocou ali, né? Os objetivos estão muito amplos. Por quê? Porque é exatamente o que os pais fazem na terapia, eles nos dão os objetivos amplos. Então a gente vai começar a trabalhar isso com objetivos específicos. Meu primeiro objetivo específico é identificar se a Mirabel tem alguma coisa, tá? E depois os meus objetivos ali secundários é justamente mostrar para os pais que ali é um espaço dela conversar, não sei o quê, mas é importante deixar claro isso para os pais, que o espaço para conversar ela vai ter, mas os pais também vão participar disso, para que a gente não cometa nenhum erro de terapia depois. Acho que quem já fez grupo de estudo de TCC comigo sabe do que eu estou falando, quando os pais falam, eu quero que meu filho venha para aqui, porque eu quero que ele tenha um espaço para conversar, depois eles cobram muitas coisas da gente lá, né? Então, como responder essa demanda? Bom, se eu tenho uma demanda para responder de ansiedade, né? O que eu tenho que fazer, então? Se o meu objetivo é ansiedade, eu tenho que avaliar, então, crenças nucleares, emoções, alterações fisiológicas em situações percebidas como ameaçadoras. Então, meu objetivo é avaliar ansiedade. Crença, emoção, alteração fisiológica. Por quê? Porque a ansiedade é um transtorno rico em sinais. Rico em sinais. E alguns transtornos, eles são ricos em sintomas. Então, por que ele é rico em sinais? Sinais a gente consegue observar. Se eu estivesse falando com vocês assim, ó, gente, seguinte, eu assisti todo o filme da Mirabel. Ai, desculpa. Tô tentando falar com vocês aqui, sabe? Ou seja, vocês conseguiriam perceber pelo meu tom de voz que eu estou ansiosa? Ou até pela minha movimentação, assim, Então, aí o que acontece? Só, a Mirabel, ou seja, é um transtorno rico em sinais. Você consegue observar pela tremedeira, você consegue avaliar pelas sensações físicas que a pessoa demonstra, é um sinal rico em sinais. A depressão é rica em sintomas, a pessoa precisa falar, ela é mais subjetiva. A pessoa precisa falar para mim para eu ter acesso ao que ela está sentindo. A ansiedade é sinais. Então, a gente vai avaliar as crenças nucleares, as emoções, as alterações fisiológicas percebidas durante as estratégias. Entrevista, observações, atividades relacionadas à ansiedade, ou seja, o que você pode utilizar para avaliar isso? Eu vou mostrar algumas ideias aqui. Escalas complementares, né? Por exemplo, a Scarred, que é uma escala complementar. E a Scarred você pode utilizar tanto se você for fazer um psicodiagnóstico, quanto se você for fazer a avaliação psicológica. Tem a escala também, que é a escala de percepção do suporte social do adolescente. Essa seria perfeita para aplicar na Mirabel. Por quê? É como o adolescente, né, para adolescentes, é como a Mirabel consegue avaliar a percepção de suporte que ela tem da família. Ela sente que ela pode contar com as pessoas, ela sente que ela é querida pelas pessoas, ela sente que as pessoas gostam dela, ela sente que ela não está sozinha, né? São 46 perguntas, pelo que eu me lembro dessa escala, e avaliam algumas esferas, assim, da vida social, de suporte social, do quanto essa criança, do quanto esse adolescente, né, se sente pertencente a grupos, se sente seguro e tudo mais, né? Então, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. A Scarred é uma escala complementar, tá? Ou seja, se você for para fins de diagnóstico, você pode utilizar, mas como fonte complementar de informação. E aí você precisa obrigatoriamente utilizar escalas validadas pelo SATEPS. Que aí, por exemplo, essa escala de percepção de suporte social é muito interessante. E aí, você que está fazendo avaliação no consultório, você também pode utilizar essa escala para obter mais dados. O que a gente está querendo coletar dados? Para responder o quê?
a demanda. Se minha demanda veio de ansiedade e depressão, qual que é o meu objetivo? Avaliar a possibilidade de depressão também. Então, qual que é o objetivo? Avaliar crenças nucleares, emoções, alterações de humor e perda de interesse. Por quê? Porque a depressão é um transtorno rico em sintomas. Sintomas são subjetivos, é a pessoa que vai interpretar, e você tem acesso a ela através do quê? Entrevistas, que está ali o primeiro item da minha estratégia. Então, eu vou conversar muito com esse paciente para entender o que ele sente. Né? Então, alterações de humor, perda de interesse são características muito comuns da depressão. E aí eu quero entender o porquê disso. Então, a gente pode fazer entrevistas, que é o mais utilizado, observações, tá? Escala complementar, o CDI, que é as escalas Beck, mas para crianças e adolescentes. E a gente tem uma validada pelo SATEPSI, que é a EBADEP-IJ, que é a escala batista de depressão infanto-juvenil. Então, são algumas estratégias. Então, vamos recapitular para a gente passar pelo próximo passo agora, então. A gente tem um planejamento, ó, a gente fez o item 1 da nossa avaliação, que é o levantamento de objetivos através da nossa entrevista. A gente fez a anamnese, tá? Quer dizer, desculpa, a gente fez a entrevista e descobriu o que os pais queriam. A gente está planejando a nossa avaliação com base nesse objetivo que a gente coletou no primeiro item. A gente sabe qual que é o objetivo. É avaliar se essa criança pode estar deprimida ou ansiosa. A gente já sabe qual que é o construto que a gente quer avaliar e a gente vai pensar nas estratégias que a gente vai utilizar. Então, vamos lá? O planejamento da avaliação está aí. Gente, quando eu faço supervisão, meus supervisionandos sabem disso, eu faço esse quadro. E eu trouxe exatamente isso no slide. Eu pego um quadro e falo assim, ó, Mari, fulano, não sei o que lá, vamos fazer o quadro? Vamos entender, ó, a próxima sessão, o que a gente tem que fazer então? A gente vai ter que fazer isso, isso e isso. Para que depois a gente faça isso, isso e aquilo. Né? Aí, depois da, sei lá, quarta sessão que você tiver com essa criança, esse adolescente, esses pais, você retorna aqui com os resultados para a gente pensar no próximo planejamento das próximas sessões. Então, o planejamento, né, que é o segundo passo ali da nossa avaliação, a gente vai fazer realmente dividido, gente. Isso facilita a vida 90%. Por quê? Porque você não vai perdido para a sua sessão. Sabe? Você não vai lá e falar assim, nossa, tem sessão com os pais, mas não organizei, o que eu vou fazer? Faça um caderno, eu tenho um caderno que eu coloco lá, né? A sessão, o que eu vou fazer, o que eu vou utilizar. Então, se meu objetivo, né, na sessão 1 é entrevista e levantamento da queixa, eu não preciso de nada, além de papel e caneta para ir anotando as coisas que são importantes. Na sessão 2 do meu planejamento da avaliação, eu quero fazer a anamnese. Né? Eu quero fazer a anamnese e entregar algumas escalas. Então, vou colocar lá o que eu preciso de instrumento para planejar a minha avaliação. Lembra? Que aqui é o objetivo e aqui são as estratégias. Que instrumentos que eu preciso? Meu objetivo é fazer a anamnese, por quê? Porque eu quero avaliar a linha do tempo, lembra? Do desenvolvimento, né? Por quê? Porque o primeiro item da sessão 1 da queixa eu já tenho. Então, se o meu objetivo é saber se essa criança pode ter ansiedade, eu já vou entregar uma Scarred para os pais avaliarem sintomas de ansiedade. Então, eu vou fazer a anamnese. Ah, e quantas sessões de anamnese? Uma, duas? Quantas você julgar importante, né? Às vezes a família fala bastante e você precisa marcar mais uma sessão, tá? E baixar, né, a ansiedade dos pais. O que é importante que os pais saibam? Que isso tudo faz parte da terapia já. A entender o que está acontecendo para você conseguir, né, manejar da melhor forma o caso. E isso passa pela psicoeducação do terapeuta, que às vezes tem que ensinar como é que funciona uma avaliação para os pais. Eu preciso entender o que está acontecendo para depois tratar. Então, na sessão 2, eu vou separar para o meu atendimento a CBCL, que é um checklist behavior, ou seja, é um instrumento com mais de 100 comportamentos diferentes, em que os pais assinalam a intensidade em que aquilo acontece com o filho deles, tá? Se eu quero avaliar a ansiedade, eu vou aplicar a Scarred. Eu também vou aplicar uma ficha de histórico nos pais. Ok, então eu vou fazer isso. Vou fazer as perguntas. Às vezes, na entrevista, os pais já responderam várias coisas da anamnese, então você só vai perguntar o que é necessário. Vai entregar essas fichas. Aí os pais trazem para você na sessão 3. Então, na sessão 3, eu não preciso de nada. Eu só preciso que os pais tragam isso que eles responderam. Porque aí eu vou analisar a resposta. Vamos supor que eu estou aqui, ó, com a Scarred, com o CBCL, tá? Eu peguei aqui um CBCL. Aí eu vou falar assim, Dona Julieta, esse é o Agostinho, vocês colocaram aqui que a Mirabel dorme mais que a maioria das crianças.
Que hora geralmente a Mirabel costuma dormir? Ela acorda? Aí eu vou fazer essa pergunta. Aí fala assim, deixa eu ver aqui. Vocês também colocaram que ela tem comportamento estranho. Me explica melhor que comportamento estranho que é esse? E aí eu vou anotando, sabe? Ou seja, nessa terceira sessão, o que eu estou interessada? Estou interessada em ver o que os pais marcaram com maior intensidade nessa escala que eles responderam, né? Você fala, olha, falou que a Mirabel tem pesadelo. Me conta um pouquinho mais sobre isso. É frequente esses pesadelos? Porque quando os pais falam tem pesadelos, o que eu penso? Será que pode ser resultado de um TEPT tardio? Qual que é o conteúdo desses sonhos, desses pesadelos? O que vocês costumam fazer quando ela tem pesadelos? Ou seja, eu vou perguntar, é como se fosse uma extensão da minha anamnese, e aí eu vou pegar do própria sessão dos pais. Eles chegaram aqui e esse é o meu planejamento daquela sessão, né? Da mesma coisa, eu apliquei aqui a Scared com os pais, né, para avaliar a ansiedade. Eu falo, olha, eu tô vendo aqui que ele costuma falar que as pessoas não gostam dele. Isso é muito frequente, né? Vocês colocaram como... Me conta uma situação. Aí, nesse momento, eu levanto o máximo de informações que eu preciso. Por quê? Eu quero saber o que está acontecendo. Me dá exemplos. Aqui você falou que seu filho te segue. Onde é que você vai? Você pode me dar exemplos? Me conta uma situação, sabe? E eu quero entender, eu vou fazendo perguntas, sabe? Minha sessão é para esclarecer minhas dúvidas, né? Aí, assim, ó, aqui eu coloquei alguns materiais que eu utilizo. Então, o CBCL, aqui eu utilizo a minha própria anamnese, né? Que tem tanto a história da doença atual quanto a de desenvolvimento. Aí eu uso também essa ficha de história da criança, que é uma ficha minha, um material que fui eu que desenvolvi ali, né, com base em questões importantes, porque essa ficha, gente, a gente pode entregar para os pais responderem na própria recepção, né? Por quê? Porque eu quero saber se essa criança tem problema de saúde, se a criança já tomou algum medicamento, se ela já fez psicoterapia, se alguma mudança aconteceu, né? Se essa criança ou os pais têm ali na família câncer, diabetes, déficit cognitivo, depressão, não sei o quê, uma lista de coisas. Por quê? Um dos itens do diagnóstico diferencial é excluir a etiologia de alguma doença que pode estar causando os sintomas nessa criança adolescente. Então, assim, ó, será que essa criança está desenvolvendo sintomas em virtude de algum problema físico? Eu tenho que saber isso antes de considerar a possibilidade de um transtorno mental. Entendeu? Então, eu gosto de fazer essa ficha da história da criança. Às vezes pode ser ali no próprio na própria recepção. E aí, se eu ver se tem alguma alteração, alguma coisa que vale a pena eu investigar melhor, aí eu vou lá e pergunto. Então, a minha sessão 3 ali é para isso, né? É para fazer justamente a integração das perguntas que eu preciso. Ou seja, lembra que nós estamos no passo 2, que é o planejamento da avaliação. A gente só vai até o passo 2 hoje. Aí, por exemplo, já fiz o planejamento da minha sessão, sabendo que eu tenho que responder. Aí, utilizei esses materiais, fiz as perguntas que tinha que fazer, tirei todas as dúvidas, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Apliquei a Scared, perguntei para os pais, me deram um exemplo, falei assim, ok, dona Julieta, né, seu Agostinho, pode trazer a Mirabel para mim semana que vem? Posso trazer a Mirabel para você semana que vem. Então, a sessão 3, desculpa, gente, a sessão 3, que é essa daqui, ó, eu falei que eu faço essa análise de resposta e vou direcionando as perguntas, talvez, para um grupo sintomático, né? Essa sessão 3, eu vou passando esses resultados da escala. É que assim, na verdade, eu expliquei e o slide chegou agora, né? Aí eu vou fazendo perguntas. A Mirabel costuma estar irritada ultimamente? Você acha que ela perdeu o apetite, dona Julieta? Né? Porque você geralmente que cozinha, porque a mãe tem o dom de curar, né? Pela alimentação. Então, você acha que ela perdeu o apetite? Você acha que ela deixou de fazer coisas que ela gostava? Eu vou fazendo perguntas do grupo sintomático. Por quê? Lembra? Eu quero avaliar duas coisas que os pais me pediram aqui. Eu não sei se ela tá meio depressiva, não sei se ela tá ansiosa, né? Então, eu tenho aqui dois construtos e estratégias, né, para avaliar isso. Eu vou aplicar os de rastreio, eu vou excluir a etiologia de doença, tá? Eu vou direcionar para ansiedade e depressão. Para ansiedade, eu tenho a Scared. Para depressão, como é rico em sintomas, eu vou fazer entrevista que é aí que eu pego os sintomas do critério diagnóstico, vou perguntando se perdeu o apetite, se deixou de fazer alguma coisa que gostava, se não está socializando tanto, tá? Se ela se queixa de solidão, de ter poucos amigos ou que ninguém gosta dela, eu vou fazendo essas perguntas. Ok, entendi, tá legal, entendi.
Agora eu quero ver a Mirabel. Então, na quarta sessão, eu já programei no meu planejamento que eu quero ver a quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e a nona. Eu já tenho tudo programado. Ou seja, isso me dá muito mais facilidade de atender do que quando eu não sei o que eu estou avaliando, eu não sei eu avaliar, eu não sei o que eu posso utilizar, eu não sei o que eu vou fazer na próxima sessão, eu não sei como que eu vou fazer a devolutiva. Não, quando você tem um raciocínio clínico lógico, claro na sua cabeça, quando você sabe exatamente o que você quer investigar, fica mais fácil você fazer esse planejamento da avaliação. Então, sessão 4, eu quero observar a Mirabel, eu quero criar vínculo com ela, eu quero explicar como funciona a terapia, eu quero avaliar as funções executivas. Lembra que eu falei para vocês que a história de desenvolvimento é a história, né, de doença atual. A gente tem que avaliar as duas, né? Avaliar os interesses dela. Eu quero avaliar tudo isso. Bom, Ari, com base nisso que você quer avaliar, que instrumento você pode utilizar? Ah, eu posso usar o jogo de perguntas, o baú, né, para explicar sobre o sigilo, posso explicar sobre a terapia assim, assim, assado. E lá na sessão 5, já sei o que eu vou fazer. Eu vou começar a falar sobre as emoções com ela, né? Eu vou começar a iniciar a minha conceitualização e vou fortalecer o vínculo. Então, eu quero começar a formular a minha conceitualização. Vou pedir para ela fazer, vou falar para ela sobre o básico ali da psicoeducação das emoções e vou pedir, como a família dela é muito grande, eu vou pedir para ela fazer o desenho da família, tipo uma árvore genealógica lá, né? Que a criança coloca cada um, o que poder que tem cada um, né? O que ela mais gosta em um, o que ela mais gosta no outro. Porque lembra que eu mostrei para vocês no começo a Isabela descendo lá, ela fez assim, ó, sabe? Eu quero saber como que ela enxerga cada pessoa, até eu chegar no ponto que ela me mostra como ela também se enxerga. Então eu vou fazer isso na sessão 5, por quê? Porque dentro dos meus objetivos aqui, eu tenho que avaliar o quê? Crenças. Crenças. Por quê? Beck vai dizer, se a gente está falando de TCC aqui, Beck vai dizer que a psicopatologia ela se desenvolve por esse estilo de atribuição que a gente coloca em nós mesmos também, né? E que é repetido e reforçado, que é o caso da Mirabel. Repetido e reforçado o tempo todo. Então, eu vou fazer isso. Como ela é adolescente, na sessão 6, eu tenho um jogo muito legal que se chama Túnel do Tempo. Eu vou utilizar o Túnel do Tempo para fazer algumas perguntas específicas a respeito do passado, porque né, eu quero saber algumas coisas ali do passado. Eu vou usar alguns balões do pensamento e eu vou jogar o jogo das crenças para ver se ela identifica alguma coisa. Aí, já criei o vínculo, já conversei, já batemos papo, não sei o que, não sei o que lá. Eu vou. Então, desculpa, gente, deixa eu passar os instrumentos. É que depois eu vou para o planejamento das próximas sessões. Então, eu vou separar os instrumentos. Então, gente, quando eu vou para o consultório, eu olho para o meu caderno, tá? Olho para o meu caderno e falo assim: bom, com a Mirabel eu vou fazer isso hoje, já separo. Com o João eu vou fazer isso hoje. Com o Pedro eu vou fazer isso hoje. Com a Lisa eu vou fazer isso. Eu já tenho tudo separadinho e pronta para fazer meus atendimentos do dia. Tudo com o quê? Com objetivo. É muito importante a gente trabalhar com objetivo, né? A gente trabalhar em cima da queixa, a gente trabalhar em cima da demanda, responder isso, sabe? Então, bom, com a Mirabel, eu falei assim, Mirabel, ó, seguinte, né? Quero te explicar. Deixa eu pegar a Mirabel aqui, ó. Ó, Mirabel aqui, né? Quero te explicar como é que funciona a terapia, né? Ela tá aqui do meu lado agora, eu vou explicar para ela. Quero te explicar como é que funciona a terapia. A gente tem um sigilo, então talvez, de vez em quando, a gente tem dificuldade de falar o que a gente sente para os nossos pais e tudo mais. E aqui eu quero que você entenda que é um lugar seguro, tá? Então, esse daqui é como se fosse um baú, tá? E aqui a gente vai poder guardar e trancar. Eu só vou falar das coisas que você gostaria que seus pais soubessem se você permitir que eu compartilhe, a não ser que você esteja em risco ou colocando alguém em risco. Eu jamais vou permitir que você se coloque em risco, né? Eu quero o seu bem, eu tô aqui para te ajudar, sua família me buscou com ajuda, eu tô muito feliz de te conhecer, então eu quero que você saiba que é um lugar seguro. A gente pode colocar os nossos segredos aqui e trancar, né? Que você tá segura que o que a gente conversa aqui ficará entre nós, né? Então, esses são os objetivos da minha primeira sessão, tá? Esse baúzinho aqui ele é legal porque ele também pode ser baú das preocupações. O psicólogo usa 1000 coisas, né? Então, a gente pode colocar algumas preocupações da Mirabel. Mas, quando a gente chegar na parte da nossa aula que eu falo sobre o planejamento do tratamento, aí sim eu mostro para vocês um monte de coisa que a gente pode fazer em sessão. Tem um jogo que eu quero usar logo na primeira sessão, que é esse tipo assim. Vocês conhecem o tipo assim? Gente, tipo assim, é muito legal esse jogo. É um jogo de perguntas para adolescente. E tipo assim, é baratinho esse jogo. E vale muito a pena vocês comprarem. Então, eu falei assim, Bel, ó, hoje a gente tá aqui, a gente quer se conhecer, algumas coisas eu já sei de você, mas muita coisa eu não sei, eu quero te conhecer um pouco mais. Então, vamos fazer o seguinte,
Vou pegar um joguinho de perguntas aqui, aí a gente vai respondendo, tá? Se você não se sentir à vontade para responder, não tem problema. Mas eu respondo, você responde, assim você conhece um pouco de mim, eu conheço um pouco de você. Pode ser? Pode ser. Deixa eu tomar uma água aqui que o ar-condicionado tá. Hum. Aí eu pego. Mirabel, fala pra mim. Como você descreve seu jeito de ser? O que você mudaria? Eita, começando com uma pergunta difícil já, hein? Posso responder primeiro? Quando eu respondo primeiro, eu estou modelando a resposta do meu paciente. Eu estou mostrando para ela que tipo de resposta mais ou menos que eu quero. Entendeu? Então, o que eu mudaria no meu jeito de ser? Eu acho que eu seria menos impulsiva. Sabe por quê? Às vezes, quando eu vou ver, eu já falei. Às vezes, quando eu vou ver, eu já comprei. Às vezes, quando eu vou ver, eu dei um grito. Sabe? Então, eu acho que eu queria ser menos impulsiva. E você, o que você mudaria no seu jeito de ser? Pronto. Eu falo primeiro sobre mim, eu deixo o outro mais confortável para falar sobre ele, né? Aí tem outras perguntas assim, ó. Você tem costume de atribuir um julgamento, um rótulo negativo a si mesmo, né? Aos outros e às situações, sem olhar para os fatos realmente como acontece? Eu falo, eu já fui assim, Mirabel. Eu já colocava um rótulo negativo, eu nem sei, sabe? Tipo assim, ó, às vezes, alguma amiga minha me falar, Alison, sabe o que aconteceu? Fulano, fulano e fulano fizeram isso. Eu falo, não acredito que a pessoa teve coragem de fazer isso. E às vezes eu nem considero muito o outro lado da história. Você costuma fazer isso? Às vezes me dá um exemplo diferente. Então, aí eu vou indo. Eu vou conversando com a Mirabela, ela vai me conhecendo, eu vou conhecendo ela, ela vai se soltando um pouco mais. E isso é a primeira sessão. Olha, você tá aqui, eu sou sua psicóloga, tá tudo seguro. Aqui você tem o sigilo. Aqui eu tô aqui para que você tenha um espaço para conversar e vamos bater papo. E aqui eu começo. Só que assim, gente, essas perguntas, elas não são bobas. Quando vocês param, acabou a terapia, vai lá no caderninho anotar. Tipo assim, ó, se ela fala o que que ela muda no jeito de ser dela, ela tá mostrando para vocês uma vulnerabilidade dela. E isso vai servir de informação para quê? Para a tua conceitualização cognitiva. Quando ela fala para você, ó, por exemplo, você se sente sem esperança em relação ao seu futuro? Você acha que vai acontecer coisas ruins? Sabe? Então, ou seja, quando eu faço essas perguntas para a Mirabel e ela me responde, ela está me dando base para construir a minha conceitualização cognitiva. Esse jogo é excelente, eu uso com todos os adolescentes, tá? Porque ele é fácil, mas ele tem perguntas muito. Mas, nossa, Ari, ele tem aqui 100 perguntas diferentes. E eu lá sou boba, eu separo as que eu acho que são importantes para eu querer saber, né? Tem um monte aqui que eu vou usar, às vezes, 5 minutos de discussão com o adolescente que não faz o menor sentido eu perguntar isso, né? Isso vai levar um tempo de terapia, sendo que a gente podia estar discutindo outras coisas, tá? Então, eu seleciono algumas perguntas de um jogo para falar sobre isso. E aí, também tem um joguinho, né? Que é o Papo Cabeça. Não sei se vocês conhecem. Acho que eu vou falar dele daqui a pouco. Tá. Então, vou esperar um pouquinho. Tem o baralho das emoções, né? O baralho das emoções é aquele básico. Então, onde que eu aplicaria? Então, a primeira, eu avalio funções executivas sem precisar, por exemplo, brincar de jogo da memória. Sabe? Eu posso falar, me conta o que você comeu hoje de manhã, sabe? Você pode perguntar situações de memória de longo prazo, alguma situação que já aconteceu na vida dela. Essas perguntas podem ajudar você a avaliar isso também, né? Algumas funções executivas, se for objetivo da tua avaliação, avaliar funções executivas, por exemplo, tá? E aí, na segunda sessão, eu falo, bom, agora fizemos um bom vínculo, eu vou continuar no bom vínculo com a Mirabel, esse é o objetivo da minha segunda sessão, só que eu vou começar a introduzir emoções para ela, né? Eu falo assim, Mirabel, hoje eu queria te ensinar uma coisa, né? Então, eu vou perguntar como é que foi a semana dela, as coisas que aconteceram. Hoje eu queria te ensinar uma coisa que é sobre emoções. Vou te ensinar. É muito legal entender isso. Aí eu vou lá e pego um baralho das emoções e vou mostrando para ela como funcionam as emoções e falo assim: me conta uma situação que você se sentiu com essa emoção. E aí eu conto uma minha também. Aí ela conta uma dela, eu conto uma minha, ela conta uma dela, eu conto uma minha. Eu falo assim: nossa, sabia que, por exemplo, o medo, ele tem um primo que é a ansiedade? E esse primo que é a ansiedade, ele solta vários pensamentos catastróficos. Inclusive, tem um livro novo que eu lancei agora que chama O Primo do Medo, que é o pensamento catastrófico, né? Que ele sempre anda junto com o medo ali. E eu falo, bom, sabia que o medo, ele é super fisiológico? Sabe o que significa isso? A gente super sente no corpo, né? Quando a gente tá nervoso, preocupado com alguma coisa que vai acontecer, às vezes a gente fica mais tenso, às vezes a gente rói mais a unha. Você tem esse hábito também? Pergunto pro paciente, né? Ou seja, tô querendo ver se você consegue identificar os sinais. Então, essa psicoeducação das emoções
né? Ou até assim, me conta uma situação que você ficou triste. Aí eu vou lá e conto uma situação triste minha, conto uma situação triste dela. Eu falo assim, quando você fica triste, o que você costuma fazer? Porque a tristeza, ela faz a gente se isolar um pouquinho. Ah, eu costumo ficar no meu quarto, eu faço isso, eu faço aquilo. Então a gente vê quais são as estratégias de enfrentamento, né, do adolescente em relação a isso. Então, muito importante introduzir as emoções. Aí eu falo assim, ô Miriam, eu fiquei mais curiosa para saber da sua família, porque assim, seus pais falaram mais sobre você, né? Você pode desenhar a tua família para mim? Você não precisa ser expert em desenho, tá? Pode ser só os palitinhos. Mas só para entender um pouco mais, sabe? Quem são? Porque parece que mora um monte de gente na tua casa, né? E aí eu peço pra Mirabel desenhar a família dela. Quem é um, quem é outro, poder que um tem. Ah, me fala o poder desse. Nossa, que legal. É, Pronto. Problemas técnicos, né? Para variar. Bom, vamos lá. Com quem que, né? Com quem que você se parece mais? Como que você enxerga a tua irmã? Sabe? Qual que é a característica que você mais gosta na Luísa? Qual que é a característica que você menos gosta? Nossa, essa atividade, ela dá tanta possibilidade para a gente entender como essa criança se enxerga, como ela enxerga o outro, como ela enxerga a família, como ela se enxerga nessa família. Então, aí eu peço para a Mirabel desenhar. Ó, essa aqui é minha tia, ela anda com uma nuvem em cima da cabeça. Eu, sério? Faço perguntas curiosas. E como que é essa nuvem? Ah, ela controla o tempo. E como que ela controla o tempo? As emoções dela. Eu falei, nossa. Então, tipo assim, sua tia fica muito nervosa, começa a chover na cidade, começa a chover. E como que ela controla as emoções dela? Faço perguntas curiosas para instigar com que ela me conte, que ela me fale. Pronto, minha segunda sessão de avaliação. Aqui, ó, no baú ela entendeu. Aqui no tipo assim, eu já coletei várias informações. Aqui eu já psicoeduquei sobre as emoções, entendi situações com que ela passou, que ela vivenciou. Aqui na situação, na família que ela desenha, essa família para mim, ela já me mostrou como ela enxerga o outro, como ela se enxerga, o que ela gosta em um, o que ela não gosta no outro, com quem ela se parece mais, com quem ela gosta mais, quem ela é mais distante. Eu vou fazendo perguntas e a gente vai conversando. Às vezes eu posso fazer algum comentário, às vezes da minha família, se isso não é um problema, porque adolescente gosta que a gente faça isso, né? Aí, beleza, fiz isso. Vamos para as próximas sessões. Então, eu tenho até a sessão 9 planejada ali com a Mirabel. Então, a sessão 7, aí na sessão 7, eu vou aplicar a escala. Então, perceba, eu já fiz 3 sessões de vínculo com a Mirabel para aplicar uma escala. Por quê? Ela é adolescente. Os pais já me falaram que ela tem dificuldade de expressar as emoções. No segundo dia, ou no primeiro dia de avaliação, eu falo, então, eu tenho um negócio aqui, você pode responder para mim essa ficha aqui? Ó, você pode, né? Aí a pessoa vai ficar, tá. Oi, filha, como é que foi a terapia? Sei lá, não sei se eu gostei. Né? Ela respondeu um monte de coisa, perguntou um monte de coisa, sabe? Então, é diferente. Gente, eu adoro atender adolescente, eu amo de paixão atender adolescente. Então, é muito cuidado com a aplicação de escala. A gente pode aplicar a escala mesmo, entregar a Scared, por exemplo, tá? Ou a gente pode fazer o seguinte, fazer joguinhos. Então, eu vou mostrar aqui, ó. Eu posso aplicar a Scared, eu coloquei no meu planejamento. Se eu vou aplicar ou não, é outros 500. Mas a gente tem coisas criativas também que a gente pode utilizar. Por exemplo, ó, baralho da ansiedade, né? Então, aqui no baralho da ansiedade, eu tenho situações, né? E onde ela tem medo, por exemplo. Você, ô, Mirabel, vou colocar umas cartinhas aqui, tá? Aí você seleciona para mim situações que você já vivenciou. Aí você coloca para mim também coisas que você já sentiu, pode ser? E você separa. Aí você vai fazendo perguntas. Ah, me conta uma situação que você sentiu dificuldade de falar em sala de aula. Era o trabalho da escola? Sabe? Você vai fazendo perguntas. E você vai anotando. E você vai anotando. Mas o que que você pensou na hora? Tipo, que as pessoas iam rir de você? Sabe? Aí você vai perguntando. Você tem jeitos de fazer isso? Tem um outro joguinho também, esse baralho da ansiedade aqui é da sinopse, tá? Tem um outro joguinho também, que é lá do cantinho do psicólogo, que chama ansiedade. O que que eu gosto desse joguinho aqui que se chama ansiedade? Ó, vai estar no meu slide também. Ele tem praticamente perguntas que tem na Scared. Praticamente as perguntas que tem na Scared. Então, ó, eu tenho medo de desapontar meus pais, eu tenho dificuldade para me apresentar em público. E aí o que que você faz para facilitar, para ficar menos tedioso essa sua investigação, essa sua entrevista? Coloca um termômetro, ou, né, que tipo tem uma indicação lá de 1 a 5, você fala, ai, quanto você sente isso, sabe? Você tem dor de cabeça quando você está preocupado, né? Por exemplo,
você sofre demais antes das coisas acontecerem? Aí você pode pedir, mostrar as cartas em cima da mesa e pedir para que a criança identifique, né? Ao invés, às vezes, de mandá-la responder uma escala. Ou você faça um jogo de perguntas, que tem as mesmas perguntas que tem ali, que tem perguntas que você quer fazer, né? Para classificar ali se essa criança ou adolescente pode ter ansiedade ou não. Quando eu falo criança, mas eu estou incluindo adolescente, tá? Porque senão fica criança e adolescente, né? E você pode fazer esses joguinhos, ou comprar no mercado. Então, você vai começar a fazer perguntas e avaliar o nível de ansiedade que tem. O que eu gosto da Scarred? Porque a Scarred ela tem uma pontuação que ela vai te dar ali, é indicativo de qual transtorno de ansiedade essa criança pode ter. Lembrando que escala não dá diagnóstico. Então, não é porque a criança pontuou lá um valor X que ela tem esse transtorno. Ele só ajuda na sua investigação. Aí, beleza, eu joguei baralho com ela, eu conversei, pedi para ela responder as perguntas, eu mesmo faço a pergunta, eu falo, Mirabel, quando você tá preocupada demais, assim, você tem dificuldade para respirar? E aí eu vou respondendo aqui, eu mesmo posso aplicar a escala com ela, ou eu posso entregar para que ela responda em casa. E na sessão 8, então, lembra que meus 2 objetivos eram avaliar a ansiedade, avaliar a depressão? Então, CDI e frases incompletas. Nesse livro aqui, que chama Toque, Toque, Plim, Plim, deixa eu colocar o próximo slide, que já está tudo aqui. Ó. Então, eu apresento o CDI e a Scarred são 2 instrumentos que eu utilizaria, né, na sessão 7 e depois na sessão 8, e as frases incompletas. Então, um é rico em sintomas e outro é rico em sinais. No inventário de depressão, provavelmente eu aplicaria no consultório. Mas, como eu falei para vocês, às vezes tem, né? Eu vou tirar desse slide aqui, porque depois essa aula vai ficar disponível, não quero que ninguém veja as escalas. Ó, você pode pegar um baralhinho de depressão, ou você mesmo pode fazer um baralhinho de depressão, baseado nos critérios diagnósticos, em perguntas, né? Você perdeu o apetite ultimamente, várias coisas, e você pode fazer sua pergunta, ou você pode adaptar o seu CDI de uma forma que fique menos entediante, para não perder um pouco do vínculo que você tem com o adolescente, né? Então, você pode aplicar dessa forma. Ou você pode aplicar, por exemplo, frases incompletas. Tem esse livro aqui que chama Toque, Toque, Plim, Plim. Ele tem lá na página 40 e... Deixa eu pegar aqui, ó. Na página 48, ele tem as frases incompletas e seus sentimentos, tá? Que inclusive você também pode fazer o seu. Eu faço, eu já fiz, adaptei muito isso daqui, ó. Aí você pede para o Mirabel fazer o quê? Mirabel, me responde aqui. A coisa que eu mais gosto que as pessoas admiram em mim é... Isso pode ser uma atividade para casa, para ela fazer em casa, né? Eu gostaria que os meus amigos, ela tem que completar. Eu gosto de mim porque, e aí ela tem que completar. Eu gostaria que meus pais, e aí ela tem que completar. Sabe, eu gostaria que a minha avó, olha que interessante adaptar. Eu gostaria que a minha avó, e ela tem que completar, né? O mundo seria melhor se, aí ela tem que completar. Ou seja, aqui a gente vai ter acesso a muitas emoções dela. Né? Então, além dessa avaliação de depressão, de ansiedade, que a gente quer avaliar sintomas e sinais, né, intensidade, prejuízo para ela, a possibilidade de um diagnóstico ou não, a gente vai fazendo outras atividades que são complementares para a coleta de informações. E aí tem esse jogo maravilhoso que é o túnel do tempo. Então, eu utilizaria o túnel do tempo aqui no meu planejamento, né? Espera aí que está mais para frente, então. Opa! Cadê? Aqui, na seção 6, utilizaria também o túnel do tempo. Vocês conhecem esse jogo, gente? Porque ele, para mim, é o sucesso absoluto no consultório com adolescentes. Se chama túnel do tempo, tá? O túnel do tempo, por que eu gosto do túnel do tempo? O nome dele é túnel do tempo, porque ele tem muitas perguntas sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro. Então, eu selecionaria desse jogo, eu não o jogaria inteiro, eu raramente o jogo inteiro, mas eu selecionaria perguntas do passado, eu nem jogaria com o tabuleiro, eu jogaria aqui, ó, selecionaria perguntas, ou se jogasse com o tabuleiro, seria dentro das perguntas que eu já tinha pré-selecionado. Então, eu posso, a criança caiu lá na casinha do passado, aí vem a pergunta, ó, algo que me irritava quando eu era criança, ela me conta, né? Quando você acordava pela manhã, quando ainda bem criança, era cuidado por quem? Quem cuidava dela, tá? Algo muito bom que a minha mãe fez e me surpreendeu, tipo, do passado.
né? A gente vai ter perguntas do presente também. A gente tem perguntas do presente. Mais uma vez, são coisas que a gente também pode criar. Por quê? O adolescente gosta de jogos, tá? Eles falam que não, mas eles curtem, assim. Não pode ser muito infantil. Esse não é um jogo infantil, ele é um jogo para adolescente. Inclusive, ele fala sobre menstruação, tem perguntas só para meninos, perguntas só para meninas, eles falam sobre namoro. Por isso que você tem que selecionar quando você vai jogar esse jogo, né? Então, eu seleciono cartas ali que podem ser boas para mim, tá? E jogaria lá naquela sessão. Também tem o Papo Cabeça, Papo Cabeça tá aqui, que é um jogo para autoconhecimento de adolescentes, mas inicialmente eu utilizaria só algumas cartas. Tá vendo como a gente vai mesclando as possibilidades que a gente tem dentro do consultório? E o que eu quero dizer para vocês é que vocês não precisam comprar esse monte de jogos. Tudo isso dá possibilidade de criar dentro do consultório. Né? Então, tem dentro desse papo cabeça, tem perguntas assim, ó, sobre enfrentamento, sobre autoconhecimento, sobre autoestima, várias coisas, mas tem um que é de família. E nesse baralhinho aqui de família, tem perguntas assim, ó, você se sente em casa entre as pessoas da sua família? Mais uma vez, gente, não precisa disso daqui. São jogos que a gente consegue criar um tabuleiro bem com cara de adolescente. Tanta coisa legal que dá pra gente fazer. O que é difícil de amar em sua família? Conte uma história engraçada sobre a sua família. Provavelmente eu utilizaria essas cartinhas quando eu estivesse fazendo também esse desenho da família com ela. Me ajudaria a direcionar algumas perguntas, talvez a gente associava uma técnica na outra. Para o quê? Para coleta de informações. Lembra que a gente está na parte de coleta de informações? A gente planejou a avaliação e está na coleta de informações, tá? Então, eu utilizaria apenas uma pequena fração desse jogo, tá? Aí eu mostrei para vocês as caixinhas de ansiedade e depressão, e tem os jogos das crenças. Não sei exatamente quando utilizaria, eu teria que ver o melhor momento para utilizar esse joguinho das crianças aqui. Deixa eu pegar ele aqui atrás. Por quê? Aqui, o próprio adolescente identifica para mim as crenças dele. Então, eu falo assim, Mirabel, dá uma olhadinha nessas cartinhas aqui. E separa para mim as que você se identifica, tá? Tipo assim, ó. Eu não gosto muito desse jogo, tá? Eu acho que tem maneiras melhores, mas tem algumas coisas que podem ser úteis, ó. Ninguém deseja minha companhia, tá? Aí, se ela acreditar que isso é verdade, ela separa para mim. Ninguém sente desejo por mim. Talvez isso é muito adulto, eu tiraria daqui. Não sou querido pelas pessoas, ela vai lá e separa, né? Ninguém gosta verdadeiramente de mim. Aí ela vai lá e separa, sabe? Aí tem crenças de desamparo também, sabe? Tipo assim, sou dependente, eu sou impotente, sabe? Eu sou fracassado. E aí a pessoa vai lá e separa o que ela se identifica para que você consiga avaliar o quê? As crenças nucleares. Por quê? Avaliar crenças é um dos meus objetivos para chegar na hipótese diagnóstica, se existe um transtorno ou não. Então, esses tipos de materiais me ajudam na avaliação psicológica. Então, vocês perceberam, gente, quantas possibilidades? Então, vamos recapitular aqui, que a gente está chegando no fim da nossa aula, e eu estou super feliz que ainda tem 300 pessoas aqui comigo. Isso me enche de alegria. Ó, os elementos essenciais, então, para iniciar uma avaliação. A sua entrevista é o melhor instrumento, tá? Você não é obrigado a utilizar escalas, mas se você optar pelo uso de escalas, entenda que a escala não dá o diagnóstico para você. O planejamento da sua avaliação é muito importante e precisa estar de acordo com a demanda que você precisa responder. E o seu conhecimento em desenvolvimento infantil e psicopatologia faz toda a diferença na hora de fazer a tua avaliação, né? Então, hoje nós fizemos a etapa inicial da avaliação psicológica da Mirabel e amanhã eu vou mostrar para vocês. Então, o que a gente fez? A gente fez entrevista, a gente fez anamnese, a gente aplicou escalas, a gente jogou, a gente desenhou, a gente respondeu perguntas, a gente jogou jogos assim, jogos assados, a gente teve várias conversas. E amanhã eu vou mostrar para vocês o resultado disso tudo. O que apareceu no CBCL, o que apareceu na escala de depressão, o que apareceu na coisa tal, o que apareceu na coisa tal, o que apareceram nesses jogos, nessas sentenças, o que apareceu em tudo, para que a gente, com todos esses dados, construa a nossa conceitualização cognitiva, entende? Então, a gente vai fazer o diagnóstico teórico, que é o da TCC, a conceitualização cognitiva, e o ateórico, que também tem a ver com DSM, porque quando eu estou aplicando essas escalas aqui, fazendo entrevistas, observação, conversa com o professor, seja lá o que for, a gente está fazendo a avaliação diagnóstica
para responder a demanda se pode ter ansiedade ou depressão. Mas a gente também já está fazendo a nossa avaliação teórica, que é da TCC, ou seja, como que a TCC enxerga essa psicopatologia? Que tipos de crenças que são comuns? Então, amanhã a gente vai pegar todos os resultados desse nosso planejamento da nossa avaliação, tá? E a coleta de informações, e a gente vai pegar os resultados. A gente vai lá para os passos finais. E aí, no último dia, a gente vai falar, opa, será que a Mirabel tem alguma coisa? Será que ela não tem? Aí, amanhã a gente vai resolver isso, né? Amanhã a gente vai, quer dizer, dar mais um passo para entender a possibilidade dela ter. Gente, ficou claro para vocês como funciona esse raciocínio inicial de avaliação, entendendo um contexto, entendendo como os pais funcionam, entendendo os conflitos que estão ali envolvidos, né, as perguntas. Eu vou olhar o nosso bate-papo aqui para ver como, se tem dúvidas aqui, né? Ah, eu adoro que vocês estão participando um monte. Deixa eu ver se tem dúvida. Eu vou conseguir olhar as dúvidas daqui para baixo, tá, gente? Porque as lá de cima, não estou conseguindo. É muita mensagem. Ó, a psicóloga Letícia falou, daria pra jogar o jogo sou ou não sou, pra entender a visão que a Mirabel tem dela mesma. E isso, né, eu sou inteligente, eu sou não sei o quê, aí ela vai respondendo se ela é ou se não é. Exatamente, Letícia, a ideia é essa. Diante olha como a gente tem diferentes formas de responder a mesma demanda, né? Isso que é o mais gostoso da terapia com crianças e adolescentes, né? O slide vai ficar disponível? Não, porque não tem como, a gente vai subir isso lá pro YouTube. Jaque, muito obrigada por ter falado da minha didática. Ai, que bom que vocês estão gostosos. Ai, gente, que gostoso. Estou recebendo elogios aqui, estou descendo. Ah, então, o primeiro contato tem que ser com o paciente. É só na quarta sessão? Depende do caso. Eu estou falando aqui do caso da Mirabel, tá? Eu estou falando do caso da Mirabel. Vai depender do seu caso. Eu já atendi adolescentes que eu atendi os pais uma única sessão e já atendi adolescente em seguida. Eu já atendi adolescentes em que eu precisei atender primeiro o adolescente e depois coletar as informações, porque era um paciente que estava suportando. Então eu queria ver o paciente primeiro, né? Depois eu atendi os pais. Mas de qualquer forma, vocês precisam entender que essa avaliação tem que ser feita. Em quantas sessões que ela vai ser feita, não sei. Mas é ela que vai direcionar o tratamento de vocês. Então não é uma regra. O que eu tô falando aqui é num caso, num estudo de caso, um personagem de filme. Então, né, tô falando como se fosse tudo ok, procuraram para terapia, tá assim, tô meio desconfiada disso, preciso de ajuda, né? Tem algum livro bom para raciocínio clínico? Não tem livro que te ensina raciocínio clínico. Raciocínio clínico é treino. E é o que eu quero ensinar no clube de assinatura nosso, né? O raciocínio clínico mesmo, tá? Então você vai treinar, treina psicopatologia, desenvolvimento, avaliação, instrumentos, concentração cognitiva, não sei o quê. Você vai ficando cada vez mais fácil de você tratar o seu paciente, né? Depois eu vou subir para o YouTube. Gente, obrigado. Chegou o momento que eu abro a Amazon. Mariana. Gente, a Amazon me patrocina. Nossa, vou fazer aquele link lá pra gente ganhar dinheiro com isso, né? Mas, gente, não precisa comprar esse monte de coisa, não. Sabe? E eu vou falar, o clube tá vindo aí, gente, por R$ 99 por mês. Vai ter um monte de PDF lá pra vocês baixarem coisa, né? Então, fiquem tranquilos. Não precisa sair comprando tudo, não. Adolescente não gosta de desenhar. Alguns não gostam, alguns amam. Alguns gostam, alguns amam. Outras, se eles não gostam de desenhar, você coloca lá figurativo, bichos, né? Porque você tem que levar em consideração as características do adolescente, né? E isso, ó, a Stefania falou a mesma coisa, né? Então, gente, tudo isso em uma sessão. A gente está considerando aqui coisas hipotéticas, né? Ó, o mapa da escola, o mapa da casa é ótimo, vai perguntando, a criança vai colocando os personagens. Isso, exatamente. Aqui, gente, é só uma ideia, né? Tipo, se eu tô atendendo a Mirabel, talvez eu usasse esses materiais para ela ter 15 anos, por ela ser uma menina criativa, né? Porque ela é super criativa, desde a roupa dela, o óculos dela é verde neon, as características de personalidade que os pais já tinham me falado, né? Nossa, Adriana, muito obrigada, que vocês estão gostando mesmo. Eu tenho curso de psicopatologia, tenho um curso de formação em psicopatologia, mas ele só vai abrir nem sei quando, porque a gente vai regravar todas as aulas, né? Que saudade que eu tava, que delícia. Gente, que delícia de feedback. Eu espero muito que vocês estejam aqui amanhã, para a gente avaliar os resultados da avaliação psicológica e continuar isso, né? Gente, que gostoso.
Pamela, que amor. Que bom. Gente, só elogios bons. Olha só, a gente vai ter um sorteio, né? Olha, agora, tá. Ah, se os pais fossem separados, ouviria em alguma oportunidade separadamente? Eu perguntaria para os pais, né, se eles se sentiriam confortáveis em fazer a sessão juntos, senão eu ouviria separadamente. Ah, se a família pede uma avaliação com laudo, eu não tenho escala validada, o melhor seria encaminhar para outro profissional? Sim, porque se você não tem as escalas, né, que nem, ó, eu separei ali a IBADEP para mostrar para vocês, eu tenho a IBADEP, por quê? Porque eu sou especialista em avaliação psicológica, eu já fiz psicodiagnóstico por um bom tempo, então eu tenho muitas escalas, essa aqui é a IBADEP, escala de depressão, né? Então, tem que constar lá no meu laudo, isso justificado, teoricamente, discussão de caso com artigos, né, uma justificação teórica do porquê que preenche os critérios, do porquê que não preenche, enfim, tem que responder aquilo. Então, se você não faz uma avaliação psicológica, ou seja, se você não faz psicodiagnóstico, que é isso, né, que fala, você encaminha para outro profissional e você fala, olha, eu vou encaminhar vocês então para fazer uma avaliação psicodiagnóstica com outro profissional e depois, se vocês quiserem retornar para fazer psicoterapia comigo, aí a gente continua o trabalho, tá? Vou subir a aula hoje. Acabando aqui, tirando o fato de que a gravação parou no meio do caminho, talvez eu tenha que unir esses vídeos, mas hoje ainda sai, tá? Gostaria de saber como você organiza os atendimentos da agenda em si. Se essas sessões que você planejou seria semanal. São sessões semanais, tá? Os pais vêm, eu não consigo atender a mesma família 2 vezes, porque eu não tenho horário para isso. Então, vem, a não ser, né, que seja um caso mais emergente, tá? Então, são sessões semanais. Heloísa, muito obrigada. Prazer em te conhecer. Ari, quando preparamos todas as sessões, o adolescente não tem interesse. Pamela, aí é desafios clínicos, a gente se vê lá para falar um pouco mais sobre isso. Participante pouco participativo são todos os desafios clínicos e tem estratégias que a gente pode fazer para facilitar a comunicação, mas isso seria uma coisa mais específica, eu não vou conseguir explicar aqui hoje, né? Porque eu não quero sair muito também do caso da Mirabel. Vou assistir o meu cartão Guilude. Ah, gente, que bom. Ari, quando você identifica o transtorno do neurodesenvolvimento, você encaminha para avaliação neuro necessariamente? Não. A gente não precisa de uma avaliação neuro para fechar diagnóstico, embora eu goste de enviar, porque eu gosto muito de entender o perfil cognitivo. Por quê? Isso vai facilitar para a minha intervenção. Então, por exemplo, um neuropsicólogo, ele vai trabalhar muito essas habilidades cognitivas, funções executivas que podem estar prejudicadas, porque quando eu vou pensar na intervenção com essa criança, eu já sei, por exemplo, que a flexibilidade cognitiva dela não é muito boa, né? Então, se a flexibilidade dela cognitiva não é muito boa, ela vai ter dificuldade para fazer reestruturação cognitiva. Então, eu tenho que fortalecer primeiro essa função executiva para depois também trabalhar essa reestruturação cognitiva. São possibilidades, né? Então, não que seja obrigatório avaliar uma avaliação neuro, mas ajuda muito. Então, não tem por que não enviar, tá? Ó, o pessoal falando que fez o curso de psicopatologia ama. Mostra o baralho da família, você ama. Eu não tenho baralho da família, eu gosto de pedir pra criança desenhar. Porque aí ele coloca as características lá e vai indo, sabe? Você disse que o SCARD e o CDI são complementares. Você considera obrigatório termos a escala que você indicou? O CDI e o SCARD eu vou deixar para vocês, né? Quando a gente tiver aula lá no clube, para vocês baixarem. Vou explicar como corrigir. Vou mostrar várias escalas que vocês podem utilizar de rastreio para avaliar sinais e sintomas. E vocês podem utilizar livremente no consultório para ajudar na avaliação de vocês, né? Agora, só para quem vai fazer psicodiagnóstico com intenção de fechar um laudo e tudo mais, que precisa comprar esse tipo de escala, né? A não ser que você queira, não é obrigatório não, tá, Fê? Recurso para ideação, para que adolescente faz ideação, tá para sair um recurso pela DBT sobre adolescentes pela Lúdica, né, na abordagem da DBT, que é para adolescentes que se automutilam, mas eu ainda não conheço nenhum, se vocês souberem, né? Gente, vamos lá. Como é que vai funcionar? Tem o sorteio desse livro hoje, né? Como vocês sabem, eu tenho uma parceria com a ArtMed, que eu fiz por vocês, quando eles vieram com a proposta de fazer a parceria. Eu falei assim, legal, porque eles dão, né, livro para eu sortear. Eu falei, não ganho nada, mas, né, legal. E é esse livro aqui que eles me enviaram para sortear para vocês, tá? Esse livro é muito legal mesmo. Então, eu vou fazer o seguinte, para quem está aqui na live, né, eu vou fazer o seguinte, ó, como eu não consegui fazer a transmissão ao vivo pelo YouTube também, que era o que era proposto, mas o YouTube deu um monte de problema lá, não consegui integrar com o Zoom da maneira correta, não tem problema. Só que aí não vou conseguir fazer o sorteio como eu gostaria, então eu vou fazer o seguinte, eu vou postar uma foto daqui a pouco
né, daqui a pouco vou terminar aqui, eu vou ver as questões da gravação. E eu quero que vocês comentem lá na foto, então, da live de hoje, tipo, o que vocês mais gostaram da live? E aí já vai estar participando do sorteio. Aí sexta-feira eu sorteio o livro. Pode ser assim? Então aí eu vou mandar as instruções lá, ó. Quem assistiu, né, já sabe como é que participa do sorteio. Vocês comentam lá, tipo, eu adorei essa parte da aula, adorei não sei o quê. Qualquer comentário assim a respeito da nossa aula, já tá participando do sorteio. Aí sexta-feira a gente faz. Combinado? E aí a gente envia também gratuitamente o livro. E é uma forma de, além de entregar o conteúdo, também de agradecer vocês que estão aqui até agora, né? Pra gente fazer isso da forma mais legal e mais gostosa. Então, eu espero muito vocês amanhã, tá? A Marília falou assim, no caso de não ter uma especialização em avaliação psicológica, mesmo assim podemos fazer psicodiagnóstico, né? Pode, se você se sentir capacitada para tal, pode sim, tá? Gente, boa noite, amei estar com vocês. 7h30 amanhã, nesse mesmo bate-local, combinado? Muito obrigada! Eu e a Mirabel aqui, ó, damos um beijinho de tchau para vocês e te esperamos amanhã. Tchau, pessoal! Até mais!